Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para o nosso terceiro dia do curso Ensino do Futebol e do Futsal para Meninas e Mulheres, Aspectos Pedagógicos e Metodológicos. É, Esta ação é fruto do projeto Centro de Desenvolvimento do Futebol e do Futsal, do NUPEDEF da UFSC. É um projeto financiado pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa do Direito do Torcedor, do Ministério do Esporte, a qual busca oportunizar a prática do futebol e futsal para crianças e adolescentes. Além disso, a Secretaria de Futebol apoia a produção e difusão científica de recursos voltados à realização de pesquisas, produções acadêmicas, cursos e festivais. Nosso projeto tem quatro eixos: diagnóstico do futebol feminino em Santa Catarina, região sul do país, disseminação de conhecimento por meio de cursos, capacitações voltadas para profissionais de comissões técnicas, como esta ação que está sendo realizada, realização de festivais pedagógicos, como foi realizado hoje à tarde em Ivaiporã, no Paraná, e manutenção do núcleo de vivência oriundo do programa Academia de Futebol. Então, dando sequência ao nosso curso, passa a palavra à professora Vanessa Menegassi, para que possa trabalhar o seu terceiro dia desta ação. Boa noite, professora. Fique à vontade. Boa noite, professor Juliano. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro dia de curso. Só os fortes, né, para seguir até o último dia. Algumas pessoas estão assistindo ao vivo, outras pessoas têm mandado perguntando se a gente vai disponibilizar a gravação, né? Nós vamos mandar depois, professor Juliano, professor Paulo vão mandar depois lá no grupo, né? Mas o intuito é que as pessoas participem e compartilhem informações. Ontem foi bem legal a conversa com a professora Lisandra, o pessoal interagiu bastante no chat. Então, eu queria convidar vocês também para compartilharem experiências, mandarem dúvidas aqui no chat. O professor Juliano vai estar acompanhando. E, professor, pode ficar à vontade para me interromper, tá? A qualquer momento, para trazer comentários, trazer perguntas do chat. Então, a ideia é que hoje a gente aprofunde na temática, principalmente considerando os aspectos pedagógicos e metodológicos, né? Ontem foi bem legal o relato de experiência da professora Lisandra, trazendo um pouco do dia a dia de trabalho no Corinthians, como ela periodiza a semana de treino, né? Mostrou um modelo de microciclo, como faz o controle dos conteúdos, dentre outros temas pertinentes à atuação bem prática, né, do profissional de educação física no ramo do ensino do futebol e do futsal para meninas e mulheres. Então, no curso de hoje, pessoal, nós vamos abordar alguns princípios pedagógicos para o ensino do futebol para meninas e mulheres. Vamos falar brevemente sobre algumas diferenças no desenvolvimento motor e na maturação e como isso pode afetar o processo de intervenção. E no final, né, vamos direcionar para a construção de práticas mais inclusivas, práticas mais democráticas, práticas mais dialogadas e antidiscriminatórias no contexto que nós trabalhamos ou, caso alguns de vocês, né, pretendem trabalhar futuramente. Então, no nosso primeiro dia de curso, eu deixei essa pergunta, né, para algumas reflexões sobre as principais diferenças de ensinar ou de treinar meninos e meninas. Durante a fala da professora Lisandra, né, ontem, ela disse que ela não observa diferenças e, na verdade, a fala dela foi mais para o sentido de conteúdos, né, técnico-táticos. O futebol é o mesmo. A lógica do futebol é a mesma no contexto do futebol masculino, do futebol feminino, mas as características das atletas, né, as dificuldades, o contexto de ensino, o desenvolvimento comportamental desses indivíduos são diferentes. Então, a ideia dessa nossa aula de hoje é aprofundar nesses aspectos que diferem para poder detalhar um pouquinho mais do processo de ensino e aprendizagem direcionado para meninos, tá? Então, são algumas perguntinhas aí para a gente levar durante a aula de hoje. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido alguém falar essa frase, né? Seja no contexto ali do curso de educação física, os colegas, os acadêmicos, ou pais de alunos, pessoas da comunidade externa, né? Fora do contexto de atuação, alguém que está assistindo algum jogo, alguém que está assistindo alguma coisa na TV. Poxa, esse menino ou essa menina já nasceu jogador ou jogadora de futebol. Será que a pessoa nasce com o dom de jogar futebol? Será que a pessoa nasce, né, com características ali no seu DNA, com características físicas, fisiológicas, que fazem com que ela seja um talento, que ela tenha o dom para jogar essa modalidade, tá? Então a gente começa com essa frase, e aí eu trago para vocês um contexto mais conceitual, né, uma parte mais básica e fundamental para a gente poder desdobrar a nossa aula de hoje.
Então, quando a gente escuta essa frase, nossa, essa menina nasceu para ser a próxima Marta, é uma craque, né, de futebol. A gente precisa pensar. Até que ponto, né, os aspectos inatos, eles predizem ou eles explicam o desempenho ou a formação ou a prática de uma modalidade esportiva. E para isso nós temos diferentes teorias da aprendizagem, né? A teoria do inatismo, ela nos traz que o ser humano, ele nasce com essas características naturalmente, né? São características inatas que ele herda. Por quê? Porque entende-se que essa potencialidade, né, essa aptidão para a prática de uma modalidade específica, ela já nasce com a pessoa, ela foi determinada geneticamente, tá? E a gente tem uma outra frente, né, uma outra teoria que contradiz totalmente, que é o empirismo, que nos traz que o indivíduo não nasce com essas características, né, essas aptidões, ele desenvolve ao longo da sua vida, recebendo diferentes tipos de estímulos, estímulos de treinamento, estímulos ambientais, a alimentação, o desenvolvimento familiar, né? Então ela exclui totalmente os aspectos relacionados ao que é inato. Então, ela nega totalmente essas características que vêm do DNA, né, e das características hereditárias da família da pessoa, e diz que o atleta ou a atleta vai ser desenvolvido ao longo do processo com esses estímulos do curso. Então, nós vamos seguir uma teoria que se chama o interacionismo, que percebe que essas duas componentes anteriores contribuem para a formação do atleta ou da atleta. Então, no caso da perspectiva do interacionismo, é como se esse indivíduo recebesse estímulos do ambiente, mas também trouxesse aspectos inatos, que vêm do seu DNA, que vêm da sua família. E aí, nesse contexto, então, os estímulos ambientais, eles são pautados pelos processos de intervenção, pelos treinadores e treinadoras que vão passar pela vida desse menino ou dessa menina, pela influência dos pais, o apoio dos pais, pela alimentação, pelos desafios competitivos que esse indivíduo enfrenta ao longo da vida, e tudo isso vai contribuir com o seu processo de aprendizagem. E no caso do futebol e do futsal feminino, será que esses estímulos ambientais são semelhantes? São similares? Eu acredito que todos que estão aqui no curso sabem que não, né? Principalmente na iniciação esportiva, ok? Então, o ambiente, ele é muito pobre quando a gente fala dos estímulos que são ofertados para meninas e mulheres, principalmente com relação ao desenvolvimento técnico envolvendo os membros inferiores. Então, as meninas às vezes não têm o mesmo estímulo dos meninos de começar ali já na infância, chutando uma bola, recebendo esse estímulo por parte dos pais, principalmente. Então, elas têm um atraso motor, um atraso de desenvolvimento, considerando esses aspectos, tá? Então, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem e treinamento, nós precisamos entender que, sim, vai ser diferente para meninas e meninos, porque as meninas já vêm com atraso por conta dos estímulos do ambiente, do que é ofertado para elas, e nós, como professores, treinadores, professoras, treinadoras, em diferentes frentes de atuação, precisamos equilibrar esses estímulos, precisamos ofertar algo que elas ainda não tiveram, tá? Por conta dessas diferenças do processo. Então, quando a gente pensa em igualdade, eu tenho uma turma mista. E nessa turma mista, eu vou ofertar os mesmos estímulos para os meninos e para as meninas. Ali na imagem tem, né, PCD também. Então, obviamente, vamos falar do contexto aqui de formação dos meninos e das meninas. Então, se eu busco a igualdade, eu vou ofertar os mesmos estímulos, ó, vão ter o mesmo tempo de treino, as meninas vão desenvolver as mesmas atividades que os meninos. Já se eu penso no contexto da equidade, eu preciso equiparar. Então, os meninos chegam numa categoria sub-11, por exemplo, já com 5, 6 anos de prática do futebol ou do futsal. As meninas chegam numa categoria sub-11, muitas vezes tendo o primeiro contato delas com a modalidade. E aí, né? Como que eu vou promover um ambiente de equidade, sendo que há esse gap, essa distância tão grande entre os dois contextos? E aí, eu citei para vocês no primeiro dia, né? Uma das intervenções da CBF foi regulamentar o futebol misto, considerando o mecanismo de dispensa etária. Então, essa é uma forma de promover a equidade, porque eu tenho uma categoria sub-15 feminina, uma categoria sub-17 masculina, competindo contra uma categoria sub-13, uma categoria sub-14 masculina, por muitos fatores, não só pelo nível de experiência, pelos incentivos que foram recebidos, mas também por conta das características biológicas e fisiológicas da menina.
Um dos principais pontos, então, que diferem meninas e meninas no processo, meninas e meninos no processo de desenvolvimento maturacional, é aquele período na adolescência, que nós chamamos de puberdade, né? Que para as meninas acontece mais cedo, as meninas atingem o estirão de crescimento ali no final da infância, no comecinho da adolescência, algumas um pouco mais atrasadas, e os meninos um pouco mais tarde, já na adolescência. E o que esse processo de desenvolvimento biológico traz de alterações nos corpos desses indivíduos? Então, para ambos, né, aumenta a quantidade de pelos no corpo, desenvolvimento dos órgãos sexuais, a questão ali do odor, né, no suor. Então, a criança geralmente, né, precisa começar a utilizar ali o desodorante, porque os pais percebem, né, que já começa a ter um odor ali nas axilas. Então, são algumas modificações metabológicas e fisiológicas também que remetem a essas alterações. Para as meninas, né, aumento do tamanho dos seios. Para os meninos também a voz começa a mudar, começa a crescer um pouquinho ali de pelos no rosto, né, um comecinho de barba, entre outros aspectos. E no contexto esportivo, obviamente, essas modificações vão afetar o desempenho. Não é o foco desse curso. Nesse curso a gente não vai falar de forma aprofundada dos aspectos fisiológicos e maturacionais relacionados ao processo de treinamento. Mas é importante entender por quê? Meninas e meninos podem treinar juntos, só que chega ali um momento do final da infância, início da adolescência, que esse processo fica um pouco mais complexo. Por quê? As meninas, observem aqui comigo nesse gráfico. Esse é um gráfico que nos mostra o ganho de estatura de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento cronológico do indivíduo. Então, a criança, nos seus primeiros anos de vida, 1, 2, 3 anos de vida, ela cresce muito rápido, em um pequeno espaço de tempo, um curto espaço de tempo. Depois, esse crescimento ele se estabiliza ali dos 3, 4 anos até os 10, 11 anos de idade. Essa criança cresce pouco em estatura, né, em centímetros em cada ano. E aí, quando nós chegamos nesse período do estirão de crescimento, para as meninas um pouco antes, próximo ali dos 11, 12 anos, algumas até mais precoces, perto ali dos 9, 10 anos, tá? Elas têm um estirão de crescimento em estatura, né? Então, de acordo com a produção hormonal, começam ali a desenvolver suas estruturas corporais, ganhar um pouquinho mais de massa magra, ganhar mais estatura, e esse estirão acontece antes que os meninos. Por isso que quem trabalha com futebol misto percebe que, às vezes, uma categoria sub-12 feminina ainda é maior do que uma categoria sub-13 masculina. Isso vai depender do nível de desenvolvimento, do status de desenvolvimento maturacional. Ou então, que as meninas ali do sub-10, sub-9 são maiores que os meninos do sub-10, sub-9, tá? De uma mesma categoria. E aí depois, né, um pouquinho mais para frente para os meninos, essa segunda curva, ali perto dos 14, os mais tardios 15, 16 anos de idade, muito tardio 16, tá? Geralmente ali entre os 13 e os 15, eles também passam por esse estirão de crescimento. E aí essas diferenças físicas, elas se tornam ainda maiores, porque os meninos vão desenvolver mais força, vão desenvolver mais resistência, mais massa magra, vão crescer muito em estatura. E aí tem alguns estudos, né, que trazem a influência do status, do estágio de desenvolvimento maturacional sobre o desempenho de capacidades funcionais, como a força, a velocidade, a resistência. Então, isso já é algo que é de conhecimento comum na literatura, tá? Nesses aspectos, então, pessoal, nós entendemos sim que as meninas, né, possuem um processo diferente de maturação dos meninos, é um pouco mais precoce, mas depois essas características se equiparam e os meninos acabam, né, superando em termos físicos. Entretanto, o processo de formação, o processo de desenvolvimento, ele não é só pautado por variáveis físicas. Então, nós precisamos oferecer estímulos nas 4 principais dimensões do desenvolvimento, que são a dimensão técnica, os fundamentos específicos da modalidade, as habilidades específicas, a dimensão tática, que envolve a tomada de decisão, envolve os aspectos organizacionais, as posições, os sistemas táticos, os princípios táticos, o modelo de jogo da equipe, que a professora Lisandra respondeu uma pergunta ontem sobre isso também. A dimensão física, e aí entra os aspectos maturacionais, morfológicos, o desempenho de capacidades funcionais, velocidade, resistência, agilidade, força, potência, e também a dimensão psicológica, que se refere ao comportamento individual e coletivo dos jogadores, dos praticantes, dos alunos de vocês. Eu acredito, pessoal, que essa é uma das principais
dimensões que diferem meninos e meninas. Não me venham com aquela, a gente escuta muito esse discurso, né? As meninas são mais emotivas, elas têm mais dificuldade de lidar com a derrota, são processos de desenvolvimento. Muitas vezes, né, a menina recebe um acolhimento, recebe ali, né, o apoio da mãe, do pai no momento de tristeza, e o menino não. Às vezes ele tem que aprender a lidar com isso sozinho, porque o menino não pode chorar, porque o menino não pode ali manifestar suas emoções desde cedo, por conta do contexto da sociedade que a gente tem. Então, são vários aspectos que diferem, tá? Mas principalmente os aspectos físicos e psicológicos. Temos aqui, então, pessoal, uma imagem que traz um pouquinho, né? Na verdade, uma imagem bem completa aí, com várias informações, que traz os fatores que contribuem para a criação de um modelo de jogo. Então, eu tenho uma equipe de base, eu tenho uma equipe ali sub-17, e eu preciso considerar diversos fatores para construir o meu modelo de jogo, a forma como eu quero jogar. Dentre esses fatores, eu tenho os aspectos táticos organizacionais aqui. Tenho a estratégia tática, as formações, são sistemas ou plataformas táticas, os princípios táticos de jogo, as fases e os momentos do jogo. Nós temos dois momentos e duas fases, fase ofensiva e fase defensiva, e os momentos de transição ofensiva e transição defensiva. E nós temos, né, nesse processo de construção do modelo de jogo, para além das ideias do treinador, que envolve essa parte mais organizacional, temos também as capacidades e habilidades do nosso atleta ou da nossa atleta. Nesse caso, né, as meninas, qual o nível de desenvolvimento técnico-tático, né? Como que essas meninas têm, o que essas meninas já têm de experiência, de memória, de vivência para tomar boas decisões no jogo, né? Qual que é o repertório de possibilidades de resolução de problemas do jogo que essas meninas já trazem com as experiências delas. Os aspectos fisiológicos, a gente falou um pouquinho da maturação biológica, psicológicos e sociológicos ou socioculturais, né, que é todo essa vertente da iniciação esportiva voltada para um aspecto mais relacionado ao preconceito, à resistência, né, às dificuldades enfrentadas principalmente pelo gênero feminino. E aí andamos um pouquinho mais a cultura do clube, a estrutura do clube e os objetivos. Então, a professora Lisandra nos apresentou ontem um pouquinho do planejamento estratégico do Corinthians feminino. Qual que é o objetivo, né? No caso, a visão, quais são os valores. Então, isso faz parte dessa cultura do clube. E, por último, o país do clube também. Então, aí eu vou trazer hoje um exemplo para vocês da licença de formação da Federação de Futebol dos Estados Unidos, no qual a realidade é totalmente diferente, né? Quem acompanha um pouquinho de futebol sabe como é a realidade do futebol feminino nos Estados Unidos. Obviamente, né, foi necessário muita luta para conquistar, né, os salários iguais, para conquistar melhores condições, mas é um país que tem uma equipe, uma seleção muito vitoriosa, né? As ligas universitárias são muito fortes, a base também é muito forte, e na base da pirâmide, me referindo ao futebol praticado na escola, ao futsal praticado na escola, nas escolas de iniciação esportiva, não existe essa diferenciação que existe aqui entre os meninos e as meninas, né? Ouso dizer que as meninas até praticam mais o futebol lá do que os próprios meninos por conta, né, da popularidade dos outros esportes, do futebol americano, do beisebol, enfim. Então, nesse contexto, pessoal, fiz uma análise e trouxe aqui para vocês, a partir dessa lógica mais organizacional, dos aspectos relacionados às fases, os momentos do jogo, estratégia, tática, métodos de ensino, e aí quais são os métodos? O global, o analítico, tá? Então, aí tem algumas abordagens, e também algumas metodologias que não trazem, né, um aspecto mais voltado para essa distinção do trabalho de desenvolvimento entre meninas e meninos. Então, essas variáveis aqui mais do lado esquerdo, elas não diferem mesmo, pessoal, no trabalho de formação de meninos ou de meninas. O jogo de futebol vai continuar o mesmo, as regras oficiais são as mesmas, né? Isso vai ser desenvolvido a partir dessa perspectiva. Já aqui do lado direito, quando entra as capacidades da atleta, quando entra a estrutura do clube, o objetivo do clube, quando entra a cultura do país, aí sim são os aspectos que vão diferir de fato, né? Em grande escala, o processo de formação das meninas em comparação aos meninos. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entrar um pouquinho nesses aspectos, tá? Para trazer algumas recomendações, algumas estratégias e algumas sugestões de trabalho. Professor Juliano, temos alguma pergunta? Senão eu vou falar sem respirar aqui. Ainda não, o pessoal tá aquecendo. Vanessa, até é bem interessante esse slide, que ontem
se eu não estou enganado, teve uma das perguntas para Lisandra, que se ela se pautava mais no modelo de jogo ou na cultura do clube, né? E justamente a cultura, ela é um dos balizadores, né? Do modelo de jogo. É, e eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios no futebol feminino também, né? Nessa questão da. Porque tem a cultura do clube, a cultura. Estou tentando deixar mais claro aqui, mas o olhar, né, do público, das pessoas, ele é muito um olhar que foi construído a partir do jogo jogado por homens, né? Então, quando se espera. Então, com você, essa sua experiência trabalhando com o futebol feminino, como que você falaria assim nessa? Porque imagino que os treinadores, as treinadoras são muito questionados, né? Ah, por que que não faz isso? Por que que não? Enfim, não sei se até que ponto, né? Você fica preso nessa cultura local, enfim, se trazer esse ponto da cultura influencia, né? Ela influencia mais ou menos no futebol feminino, como que os treinadores e treinadoras poderiam lidar com esse aspecto. Obrigada, Juliano, pela pergunta e pela colocação. Eu acho que é fundamental ter uma ideia de jogo proposta pelo clube, né? Principalmente pensando que pode ser um clube que queira formar atletas para sua equipe principal. Não necessariamente todos os clubes têm que ter esse objetivo, eles podem querer formar atletas para negociar com outros clubes, né? Formar atletas considerando o desenvolvimento integral delas, formar, né, cidadãs, como muitos clubes trazem, né, esse aspecto. Alguns não fazem. Alguns colocam lá na missão, mas na prática mesmo não quer formar ninguém, só quer, né, ter ganho com relação ao desempenho e desenvolvimento dessas meninas. Então, acho assim, no caso do futebol feminino, o lado positivo e negativo, tá? Positivo, as equipes não têm um currículo metodológico estruturado, tá? Por que positivo e negativo? Já vou falar. Então, muitas equipes, muitos clubes não têm essa estruturação de um currículo. Então, o clube não impõe, ó, é isso aqui que você tem que desenvolver nessa categoria, é assim que o clube joga. Tem os pontos positivos de ter isso, porque a gente está pensando num processo de formação. Então, é necessário ter um currículo metodológico com recomendações de conteúdos, mas não algo que ingesse esse processo de formação. Então, a menina vai vivenciar isso aqui. O clube adota, né, um estilo de jogo mais vertical, a gente costuma atacar mais rápido, não gosta de manter a bola por muito tempo, né? Então, essa é a visão do clube. Todas as categorias vão ter que jogar assim. Então, no caso do feminino, né, por muitos clubes e muitas escolas não terem esse currículo metodológico, tem mais liberdade nesse processo de trabalho. Então, pode ser algo ruim e pode ser algo muito bom também, porque o profissional que está à frente pode fornecer, né, um vasto repertório de vivências para essas meninas, para que elas desenvolvam, né, seus conhecimentos e comportamentos táticos, suas habilidades motoras, para conseguir lidar em diferentes contextos e não ficar engessado, né, um currículo específico de formação vinculado ao modelo de jogo da equipe, tá? Então é importante ter o currículo, mas um currículo que não engesse. É muito o que a professora Elisandra falou ontem, né? Para que ela consiga formar atleta para os diferentes problemas que o jogo vai colocar para ela, para que ela consiga lidar e tentar resolver esses problemas. Não do jeito que o treinador quer, sempre, né? Não do jeito que o clube quer, o presidente do clube quer, a direção que o clube quer, mas a forma que essa menina encontrou para lidar melhor com os problemas do jogo. Então, acho que isso só vai acontecer se ela vivenciar, né, as diferentes possibilidades no processo de treinamento. E aí, dando sequência, então, falando ainda sobre a dimensão tática, o jogo ele é constituído por fases e momentos, e são diferentes princípios. Esses princípios são associados à tática coletiva, né? Algo mais próximo ali do jogo formal, envolvendo uma maior quantidade de jogadores. A tática de grupo, algo mais setorial, envolvendo uma quantidade menor, perdão. Pode ser uma atividade ali de comunicação, de interação entre setor defensivo, setor intermediário, ou setor ofensivo, e a tática individual, que envolve as ações, né? Eu com a bola, eu sem a bola na fase ofensiva ou na fase defensiva. Então, esses são os princípios que norteiam a organização da equipe nas diferentes fases e momentos do jogo. E aí, trazendo, né, um conteúdo que está disponível lá no Glossário do Futebol Brasileiro, que foi publicado pela CBF Academy,
professora Lisandra também citou ontem, que ela costuma trabalhar muito os princípios gerais e operacionais. Ela está numa categoria sub-15, né? É a categoria de base de um clube de referência no Brasil, mas ela trouxe que ela costuma, né, se dedicar a maior parte do tempo das instruções do treino voltadas para os princípios táticos operacionais e gerais. E aí, nesse material da CBF Academy, né, tem ali a recomendação de que os princípios gerais operacionais sejam utilizados predominantemente na iniciação esportiva, nas escolas de futebol e até as primeiras categorias de base ali dos clubes. E aí a gente avança e tem os princípios fundamentais, que são conteúdos um pouco mais complexos, principalmente na parte terminológica, tá? Então, para quem já estudou um pouquinho dos princípios táticos operacionais, se você chegar para uma menina ou até para um menino, né, não tem distinção, e falar, ó, faz lá uma movimentação de mobilidade, faz lá uma movimentação de penetração, faz lá uma movimentação de concentração, né? Então, muitas vezes eles vão falar, o que que você está falando, professor? O que você está falando, professora? Tá? Então, a ideia não é fixar esses conteúdos de forma rígida e fazer com que os alunos aprendam as definições, mas que eles entendam o que é isso no jogo, como essa movimentação, esse comportamento tático, como a ocupação do espaço se manifesta no jogo para desenvolver esse tipo de conhecimento e comportamento. Conhecimento é saber o que está fazendo e o comportamento é executar isso na hora do jogo, tá? E por último, então, os princípios táticos específicos, que aí a gente direciona mais para as categorias de especialização, tá? Ali na categoria de base dos clubes e no futebol de alto rendimento. Isso aqui, mais uma vez, pessoal, é igual processo de ensino para meninas, para meninos, para homens e mulheres, tá? E aí, dentro do material da CBF, então, a gente começa a ver algumas mudanças. Como assim mudanças? O futebol mudou? Não, o futebol continua o mesmo. Os mesmos princípios táticos, os mesmos sistemas, as posições, a organização do jogo, as fases e momentos. Só que a gente começa a ver um pouco mais de representatividade nesses materiais. Antes a gente não via a imagem das mulheres, nem na regra oficial do jogo, hoje a gente já consegue perceber. Nesse manual da CBF, além de trazer a representação de imagens, né, de diagramações envolvendo meninas e mulheres, também os termos. Então, jogador, jogadora. Aqui no caso dos princípios táticos, né, a professora Lisandra também citou alguns exemplos ontem, eu vou trazer aqui. Então, princípio de tática coletiva, momento de transição ou na fase defensiva, ou viaja junto, ou viagem juntas, né, que é um termo que a professora Lisandra trouxe. Então, poxa, estamos trabalhando com futebol feminino, com futebol de mulheres. Por que a gente vai utilizar ainda o termo? Ah, ó o terceiro homem, né? Joga junto. Então, assim, vamos mudar um pouquinho, né, as nomenclaturas. Quando vocês, professores, treinadores, forem construir um treino, construir o modelo de jogo de vocês, também pensem nesses aspectos. Isso é uma forma de criar mais identidade e de fazer com que as meninas pertençam nesse contexto. Então, o jogo continua o mesmo, a lógica do jogo continua a mesma, mas a gente pode adaptar a forma de ensino, né, para o contexto do futebol feminino. Então, lá no manual da CBF, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, um princípio, comportamento na transição ofensiva. Então, nossa equipe estava sem a bola, conseguimos recuperar a posse da bola e nós precisamos sair da pressão adversária, tá? Então, quais comportamentos caracterizam esse momento de saída da pressão após uma transição ofensiva? Estou sem a bola, recupero, o adversário pode marcar pressão, a pressão pós-perda, né? Ali duas, três atletas pressionando a região da bola. Como que eu saio dessa situação? Então, o glossário nos traz algumas ações, né? Mudança rápida de atitude mental, não estou mais defendendo, estou atacando. Então, esse time, né, de conseguir virar a chavinha e mudar para um comportamento ofensivo a partir de uma situação defensiva, diminuir a pressão no setor da bola, então atrair mais atletas da equipe para o setor da bola para criar superioridade numérica ou expandir, né, dar um pouco mais de largura, um pouco mais de amplitude, utilizando os corredores laterais onde a bola está para criar a linha de passe. E em sequência, a mudança rápida do setor da bola. Então, após a recuperação, o que nós vamos fazer? Tirar a bola dessa zona de pressão, jogando ela para um setor ou para um corredor que esteja menos congestionado. Então, subprincípios dos subprincípios: desmarque de apoio, criar linhas de passes, realizar coberturas e a busca pela terceira mina, que é o termo que a professora Lisandra citou ontem, que é utilizado, né? E às vezes a gente segue manifestando uma linguagem que é muito do futebol masculino, e é interessante criar esse contexto de identidade quando a gente vai trabalhar com futebol feminino. Então, só para exemplificar, né, o contexto do glossário, vocês conseguem lá no PDF acessar
os vídeos no YouTube, tem um canal do YouTube, vocês clicam no PDF, abre o vídeo no YouTube dos princípios e dos comportamentos táticos, e aí tem lá explicando, né, com exemplos de situação de jogo, tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina. Então a gente começa a perceber, né, nos manuais, nos cursos de formação, a importância, né, da representatividade, da utilização de contextos do futebol de mulheres. Então, tática, resumidamente, né, a mesma coisa quando a gente fala dos aspectos organizacionais do futebol feminino e do futebol masculino. Obviamente, a gente pode começar a adotar essa linguagem, né, mais inclusiva e que dê uma identidade para o esporte. Quando a gente fala, então, dos outros aspectos que eu montei lá na imagem do modelo de jogo, é importante entender que vai diferir, então, o processo de ensino, aprendizagem e treinamento de meninas e meninos com relação às experiências, ao nível de estímulo, a quantidade de competição, a qualidade dessas competições, as oportunidades que são dadas, né? Quantos processos as famosas peneiras, né? Mas os processos de avaliação, quantos acontecem aí na cidade de vocês? Vocês já viram alguma treinadora de uma equipe de referência aí desenvolver um processo de avaliação, visitar as escolas aí da região, né? Então a gente sabe que as oportunidades são muito diferentes em termos de empresários, né? Quantos empresários já trabalham com futebol feminino? Então não tem nem como comparar, tá? Características das jogadoras físicas, técnicas e táticas, por quê? Porque isso aí está relacionado às experiências, ao processo de desenvolvimento e os estímulos que elas não receberam. Psicológicas e sociais, a estrutura do clube, nem todos os clubes, né, bem longe disso, vão ter a estrutura que a professora Lisandra mostrou ontem, né, aquele mapa lá do CT de treinamento, que tem piscina, que tem academia, que tem trabalho com nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, dentre outras frentes, e a cultura do país. Então, quanto maior o nível competitivo e a expressão do clube, menos perceptíveis vão ser essas diferenças para o masculino. Então, hoje, por exemplo, um Corinthians, né? Nas suas categorias de base, as meninas treinam no centro de treinamento, elas recebem esses estímulos, elas conseguem, às vezes, fazer amistosos contra as categorias masculinas, conseguem usufruir, né, dos mesmos benefícios, obviamente, né, que os meninos, mas essa realidade, ela não está presente em todo o nosso país, muito pelo contrário, são contextos muito específicos que são privilegiados, né? Então, quando a gente pensa no processo de formação de meninas, tá? O que vai diferir vai ser o tempo de experiência, o acesso a competições, os profissionais, o que acontece nas categorias de base do clube. Muitas vezes, já tem um colega que me deu o exemplo que aconteceu isso também, ele está lá trabalhando no feminino, na base do feminino, alguém do masculino sai, sobra uma vaga ali no masculino, o supervisor, o coordenador, opa, vem cá, passa aqui para o sub-15 masculino, né? Deixa aí, vamos aqui, você vai ter mais oportunidade. Então, parece que é sempre o que sobra, né? Em muitos contextos, né? As pessoas às vezes começam como uma forma de entrar no masculino, ou, obviamente, não com essa intenção, mas acabam transitando para o masculino por conta das melhores oportunidades, né? E sempre vai ficando ali, vou dizer assim, o resto, né? Vão ficando, às vezes, profissionais que não têm um tempo de trabalho, que entram, não recebem estímulos, não recebem benefícios, não recebem apoio para continuar. Então, muitas vezes é visto também como um degrau para chegar nas categorias masculinas, tá? Acompanhamento multidisciplinar, então, obviamente, nesse contexto de ter acompanhamento nutricional, psicológico, médico, são das grandes equipes, melhor infraestrutura de treinamento, melhor remuneração e benefícios, um currículo de formação, então são poucos os clubes hoje de futebol feminino que têm um currículo de formação, né? O Corinthians tem, a Ferroviária tem também, está construindo, se eu não me engano, o Fluminense tem também, então são alguns casos. Se vocês souberem de algum outro clube que tenha, enviem aqui no chat também para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento, um currículo específico para o feminino. Não estou falando de aplicar o mesmo currículo do masculino no feminino, tá? Valores e cultura, então pensar um planejamento estratégico para o clube, uma missão que envolva a formação das meninas. Qual que é o objetivo, né? A professora Elisandra trouxe muito claro também ontem a importância desse acompanhamento multidisciplinar e também a preocupação com a formação escolar. Então, essa menina que recebe bolsa, ela não vai perder a bolsa mesmo que ela seja liberada do clube. Ela vai continuar ali até o final do ano com esse benefício que o clube conseguiu proporcionar. E maior aceitação por parte da torcida, né? Então, o que a gente vê muito é estádio do Corinthians cheio para jogos, né? O estádio da Ferroviária também com muitos torcedores. E geralmente são esses clubes, né, que brilham os olhos ali das pessoas, mas quando a gente olha para um contexto
um pouco mais, com uma infraestrutura um pouco inferior, com possibilidades um pouco inferiores, né, a gente vê que os comentários machistas, né, os comentários preconceituosos são sempre os mesmos. Ah, poxa, futebol feminino é ruim demais de assistir. Ah, não, o Corinthians joga bem, o Corinthians joga melhor que o masculino, né? Então, é muito seletiva essa opinião, né? Então, se tá lá no topo, nossa, legal, massa o futebol feminino. Mas as que estão na base e que também precisariam desse tipo de incentivo, apoio e até respeito, né? Não recebem isso por conta de todas essas desvantagens no processo de formação. E aí, quando. Vanessa, Opa! tem uma pergunta ali do Eric, vai Uhum. responder agora. Em caso de uma categoria um pouco acima, né? Acho que é caso de, por exemplo, um sub-15 e 17, que elas ainda não têm experiência suficiente. Seria necessário começar com conteúdos ainda mais simples do que os princípios gerais, ou então começar a gerar essas experiências para elas. Muito obrigada pela pergunta, Eric. Quando a gente pensa em lógica do jogo, não tem algo mais simples que os princípios gerais, porque os princípios gerais envolvem basicamente as relações numéricas. Então, eu quero buscar, criar a superioridade numérica, eu quero evitar, né, a igualdade numérica, eu não posso permitir a inferioridade numérica. Então, em qualquer situação de jogo, atividade jogada, que eu coloco um 2 contra um, que eu coloco um 3 contra 2, ou que eu coloco uma situação de igualdade numérica, eu quero, né, que os meus alunos, as minhas alunas, busquem criar essa situação de superioridade numérica. Então, é algo bem simples e que é fácil, né, de desenvolver. Até se a gente pegar uma categoria sub-6, o que vai acontecer na cabeça das crianças, né? Onde está a bola? Eu quero correr onde está a bola, porque eu vou ter mais oportunidade, eu preciso estar lá perto do jogo. Então já é algo tão simples ali que já, né, é praticamente natural, da prática esportiva. O que muda é a organização para alcançar essa superioridade numérica. E aí a gente entra nos princípios táticos operacionais. Estou com a posse da bola, como que eu vou manter ela, né? Trocando passes, abrindo espaço de jogo, construindo situações de progressão. E aí os princípios táticos operacionais, a base deles é muito simples. A gente consegue desdobrar também para esses contextos de formação. É, Mais do que entender os princípios táticos operacionais, esse atraso, principalmente com relação ao desenvolvimento motor, ao desempenho ou à execução de habilidades específicas, né? Que a gente vê quando uma menina chega num sub-17, quando ela chega num sub-15 e ela não teve essa base de formação. Então, essa imagem, Eric, ela traz justamente, né, uma reflexão sobre esse seu questionamento. Eu peguei aqui um recorte de um currículo de formação de um clube que está disponível na internet, né? Vocês podem acessar também. Já é uma versão um pouco mais antiga, possivelmente tem atualizações, mas é só para fazer esse paralelo, né? Então a gente tem aqui um currículo de formação de goleiros. É, voltado ali para o futebol masculino, tá? Então, alguns aspectos aí do processo de formação dos goleiros: orientação espacial, leitura de jogo, reposição com as mãos, reposição com os pés, jogo com os pés, ofensivo, jogo com os pés, defensivo. Tem algum preparador de goleiras aqui, ou preparador de goleiros, que possa até trazer uma perspectiva para a gente a partir desse cenário? Mas o que eu percebi, né, no meu tempo ali de contato mais próximo com o processo de formação, é que as meninas chegam com atraso de pelo menos umas duas categorias aí. Então, a menina que chega no sub-15 é goleira. Eu fui goleira também quando eu jogava futsal, né? No futsal é um pouco diferente porque a gente inicia um pouco mais cedo, né? Então, a gente já tem um pouquinho mais de vivência. Mas no campo, a menina chega, ela não tem orientação nenhuma espacial, porque ou ela veio do futsal ou ela não teve estímulo nenhum. Então, a menina sub-15, sub-13, que não teve essa vivência, ela entra num gol de 7 metros, né? Ela fica numa área daquele tamanho, ela não tem noção de profundidade, ela não tem noção de como fechar o ângulo. Então, assim, duas ou até três categorias abaixo do currículo voltado para o masculino. Então, a gente precisa, né, considerar processos diferentes de formação, principalmente considerando a vivência dessa menina. Se eu tenho uma menina que joga desde os 5, 6 anos de idade, às vezes ela vai chegar com uma bagagem muito maior. Então, acho que o principal desafio na formação do futebol feminino, né, de base, escolas, na iniciação esportiva, é conseguir trabalhar com esse grupo heterogêneo. Vai ter uma menina que vai chegar que ela não tem vivência nenhuma, vai ter outra que vai chegar que já vai ter um pouco mais de vivência e elas vão estar em estágios totalmente diferentes, então vai ser basicamente um trabalho individualizado. Vou ter o jogo coletivo? Vou ter, mas eu vou precisar fazer subgrupos para desenvolver esses aspectos, né? E aí, quando a gente vai para um jogo ou para uma competição mista, né, isso fica extremamente evidente, principalmente quando a gente enfrenta equipes que
equipes de meninos que estão acostumados a jogar naquele contexto, porque às vezes a gente participa de uma competição regional em que os meninos todo ano estão jogando aquela competição, naquele mesmo campo, tá, espaço pequenininho, reduzido, né, ou com uma formação, uma configuração diferente, um fut 7, um fut 8, e as meninas estão desenvolvendo essas habilidades no contexto do futebol de campo e às vezes precisam se adaptar para o contexto competitivo que elas não estão acostumadas e ainda com esse atraso de desenvolvimento motor. Então complica bastante esse processo. Então, só um paralelo aí, né, em relação a conteúdos e essa equivalência de currículos voltados para o futebol masculino e feminino. Já entrando num aspecto ainda mais específico, principalmente voltado aí para os comportamentos dos jogadores de linha, também é um print do mesmo currículo, e aí tem ali a faixa etária, 6 a 8 anos, na organização defensiva, pressão ao portador da bola, evitar o passe vertical. Então, são comportamentos bem gerais, bem básicos do jogo. De 9 a 11 anos, organização defensiva, pressão ao portador da bola, evitar o passe vertical, tipos de marcação, individual ou por zona. Vocês conhecem algum clube de futebol feminino que tem essas categorias? Sub-9, sub-12? Então, assim, as meninas chegam às vezes numa categoria, no sub-12, no caso do Corinthians, um dos poucos clubes que tem o sub-12, né? Elas não tiveram toda essa base, elas não tiveram todo esse processo de desenvolvimento desses comportamentos. Então, esse print aqui, muitas vezes, é o que a gente vai trabalhar ali no sub-12, no sub-13, das meninas que estão chegando nesse processo de formação. Então, esse atraso é evidente. E eu trago o exemplo dos conteúdos da licença da Federação de Futebol dos Estados Unidos, que eu tive a possibilidade de cursar no período que eu estive lá fazendo doutorado sanduíche, né? Foram alguns meses de curso online, estava na pandemia, então a gente teve um momento presencial, mas foi um pouco mais curto. E aí eles trazem a proposta de desenvolvimento com esses conteúdos, mas o principal aspecto aqui é a configuração. Como que eu vou desenvolver os comportamentos ofensivos e defensivos numa categoria sub-6 ou sub-8? E lá eles desenvolvem o treino nesse formato, as aulas nesse formato e também as competições. Então, quando a gente vai ter um futsal sub-8, perdão, quando a gente vai ter um festival sub-8, um festival sub-10, as crianças vão competir nesses formatos adaptados. Então, 4 contra 4, é um 4 contra 4 sem goleiros e sem gols formais, né? São mini gols. Então, as crianças vão desenvolver essa relação com a bola, né? O eu e a bola, os fundamentos técnicos associados à bola vão ter mais tempo, né? De posse de bola também para poder desenvolver, um formato bastante reduzido. Poxa, isso aí não é futebol. Não, é futebol sim, é um formato adaptado e lá é comum. Eles competem nesse formato. Não ocorre as loucuras que a gente vê aqui, né? De pais colocando o sub-8 para jogar num campo 11 contra 11, né? Que é um grande absurdo, enfim. E aí avançamos para o sub-9 e sub-10, formato diferente, 7 contra 7, né? Próximo ali ao fut 7. Então, avançamos a categoria, aumentamos ali a quantidade de pessoas, vai promover o desenvolvimento de alguns comportamentos mais coletivos, vai desenvolver a criatividade, a capacidade de lidar com o espaço, aumentamos a complexidade, obviamente, porque eu tenho mais opções de passe e mais opções também de oposição. E o 9 contra 9, que é um formato bastante interessante e pouquíssimo utilizado no Brasil, direcionado para as categorias sub-11 e sub-12. Então, aqui, ó, as competições lá ainda são num formato reduzido até para essas categorias. E do sub-15 para cima, perdão, do sub-13 para cima, né, ali jogadores de 12, 13, 14, 15 anos e toda a base, aí sim o formato formal do 11 contra 11, com a regra do impedimento, né, e com a lógica do jogo de futebol, das regras, né, formais do jogo de futebol. Nesse contexto, então, pessoal, caso alguém queira, né, testar essa proposta, trabalhar no dia a dia, desenvolver, eu acho que mais importante do que desenvolver o trabalho no processo de ensino, porque a gente treina no formato de jogos reduzidos, né, a gente utiliza muito jogos reduzidos no treino, mas a gente utiliza pouco na competição. Então, tentar promover festivais, situações competitivas, talvez envolvendo essa recomendação de formatos. Então, ali, o 4 contra 4, em qual formato que é disputado, né? 27 por 18 metros, um campo pequenininho, com gols, mini gols ou gols menores, né? Gols ali que sejam adaptados para a faixa etária. Sem goleiro, porque a ideia é que as crianças façam muito gols, que seja algo ali muito motivante para elas no processo de desenvolvimento, que elas desenvolvam os aspectos motores vinculados à bola, o passe, né, na medida do possível, a recepção, a condução, que é um jogo muito individualizado, né? Então dá mais liberdade das crianças carregarem a bola, que elas ocupem o espaço e garantam essa primeira noção, né, de organização no jogo.
E aí, partindo para o 7 contra 7, 43 por 27 metros, a conversão, um quarto de um campo oficial, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E o 9 contra 9, 68 por 43 metros, metade do campo oficial. Então, algumas propostas de competição para iniciação esportiva. E aí a proposta da federação também traz, né, como subdividir os conteúdos, ou como interpretar, ou como planejar no contexto de intervenção. Então, as palavras-chave são onde, em qual local do campo eu vou desenvolver essa atividade, no meu próprio campo defensivo, no campo do oponente, né, que é meu campo ofensivo, próximo ao gol, no último terço ali do campo. Por que que eu vou desenvolver? Aqui um exemplo da fase ofensiva, tá? Então, muito relacionado aos nossos princípios táticos operacionais. Eles não usam esses termos lá, mas é bastante equivalente. Quero mover a bola para frente, eu quero criar chances de finalização, ou eu quero finalizar o gol. Então, nos princípios táticos operacionais, a gente tem manter a posse de bola, progredir, né, com essa posse, criar situações de finalização e finalizar. Como que eu vou fazer? Criar aberturas, né? Ou achar aberturas para poder progredir. O que fazer? E aí tem os fundamentos e comportamentos táticos individuais. Então, se é finalização, se é passe, se é drible, se é ampliar o espaço de jogo, se é criar opções de passe, se é investir no 2 contra 1, no 1 contra 1, se é apoiar o ataque, fazer uma cobertura ofensiva, se é mudar o ponto de ataque, né? Mudar a bola de corredor, se é mudar o ritmo, né? O pace ali no caso do jogo, mudar a estrutura de construção, e se é mudar de posições, né? Realizar ali algumas trocas de posição durante as movimentações. E quem são? Então, o que que eu quero desenvolver? Para quem eu quero desenvolver e quais qualidades eu quero desenvolver nos meus alunos ou nas minhas alunas. Então, a leitura de jogo, a tomada de decisão, tomar iniciativa, ser proativo, né? Então, eles trazem isso como uma qualidade para além dos aspectos táticos, demonstrar foco, executar com habilidades técnicas ótimas, né? Ou uma boa eficiência técnica, executar com uma boa eficiência física, né? Um bom desempenho físico e assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento. Então, assumir o protagonismo do seu desenvolvimento como aluno ou como atleta. Então, é uma proposta bem interessante a forma como eles separam também os conteúdos. E no momento de planejar a sessão de treino, eles trazem, né, aqui 5 elementos quando vocês vão, para quando, né, a gente vai pensar a nossa sessão de treinamento. Então, quando eu vou pensar toda a estrutura da minha aula ou do meu treino e também cada um dos exercícios. Então, são algumas perguntinhas para a gente se fazer no momento que a gente está construindo o nosso plano de treino ou o nosso plano de aula. Tá organizado? O que que envolve essa organização, né? É um ambiente seguro? Será que eu estou desenvolvendo alguma atividade ali no futsal perto da beirada ali da quadra que tem alguma coisa que meu aluno vai poder bater a cabeça, vai se machucar? Primeiro ponto. A bola está sempre em jogo? Será que eu estou colocando atividades com filas extensas que os meus alunos ficam mais tempo parados ou do que em jogo propriamente dito? Segundo, se há uma situação que reflete o jogo, se é uma situação ecológica, que tem os aspectos do jogo. Então, eu tenho um gol para atacar, um gol para defender, eu tenho colegas de equipe, eu tenho adversários, eu tenho a bola, eu tenho os momentos do jogo, ataque, defesa, transições, né? Se existe repetição, adianta eu pensar uma atividade onde eu quero trabalhar a criação de situações de finalização distante do gol do adversário? Então, eu começo com um jogo de posse aqui no meu campo defensivo, ó, tem que trocar tantos passes para conseguir progredir e criar situação de finalização. Estou promovendo a repetição para alcançar o objetivo que eu queria, que é a finalização no gol. Essa atividade tinha objetivo ofensivo. Eu coloquei regras que fizeram com que o jogo, né, mudasse ali a sua estrutura, a sua lógica, e o objetivo acabou virando manter a posse de bola, porque eu tinha regras com relação ao número de passes. E eu fui contar no final da minha atividade, minha equipe finalizou 4 vezes para o gol durante 20, 30 minutos de atividade. Então, é garantir que o comportamento que eu quero desenvolver, ele se repita durante aquela sessão ou aquele treino. É desafiador? Então, com relação à faixa etária, estou trabalhando com meninas e meninos, uma categoria mista, tá? Os meninos têm um pouquinho mais de experiência, mais de vivência, eu tenho algumas meninas. É interessante separar em grupos? Muitas vezes sim. Por quê? Ou elas vão ficar isoladas, excluídas, ou a atividade vai ser muito difícil e elas não vão conseguir atingir o objetivo. Então, era finalizar no gol, era 1 contra 1. Poxa, mas elas não conseguiram passar nenhuma vez pelo marcador. Como que elas vão atingir o objetivo que é finalizar no gol? Então, pensar se o desafio está equilibrado em termos de ser desafiador, não ser muito fácil, né, que fica aquela coisa chata, e nem muito difícil.
e também com relação à intervenção, como que esse professor está intervindo, essa professora está intervindo durante os treinos. É adequado para a faixa etária? Ou você está cobrando de forma muito exacerbada uma menina de 7, 8 anos de idade, tá? Ou até mais, né? De 11, 12 ali, que ainda não tem, às vezes, o desenvolvimento cognitivo, né? Ou psicológico para aprender a lidar com essa cobrança. Então, no contexto do plano de aula, do plano de treino também, estruturado ali com alguns momentos, são 4 momentos, sendo que há uma subdivisão na parte principal da aula, onde eles colocam uma mesma atividade que começa de uma forma mais simples e depois tem uma variação mais complexa. Então, são 4 atividades, sendo que uma se subdivide nesse contexto. E aí começa com o jogo mais livre, né, um jogo ali deliberado, onde as atletas ou os praticantes, né, conseguem desenvolver as suas habilidades com a bola em situação reduzida, né, obviamente com menor nível de complexidade. Depois, uma primeira atividade de jogo, né? Vocês podem perceber que eles adotam, né, uma metodologia bastante global de ensino, incentivando muito a utilização de jogos reduzidos, de situações jogadas. Então, uma atividade em situação de superioridade numérica, 6 contra 5 mais o goleiro, trabalhando ali a manutenção da posse de bola, associada, né, ao objetivo desse treino, que é o objetivo ofensivo. E aí, seguimos para essa parte principal do treino, onde há um desdobramento, né? Então, é a mesma atividade, só que aí uma primeira versão menos desafiadora, um pouco mais fácil, né? Então, não chegar já colocando um monte de regra, um monte de dificuldade, um monte de empecilho e um monte de conteúdo que às vezes as alunas não vão conseguir assimilar. E algumas variações dessa mesma atividade que trazem um pouco mais de desafio. Por exemplo, comecei com uma situação de 6 contra 4, superioridade numérica mais fácil, né, em termos ofensivos, e aumentei para um 6 contra 6 com algumas adaptações nas regras, no objetivo do jogo, enfim. E aí o segundo momento, né, o último momento, perdão, da atividade do treino, de atividade do treino, seria o jogo formal. Então, sempre tentar trazer, mesmo que no formato reduzido, uma situação com menos regras, um ambiente menos controlado, para que de fato promover a liberdade, né, para que de fato conseguir promover essa liberdade de desenvolver os comportamentos aprendidos durante esse treino. Então, uma proposta bem interessante, pessoal. E, para além, né, da estrutura de trabalho, a Federação Americana se importa muito com o desenvolvimento dos treinadores e das treinadoras. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, não é só o desenvolvimento técnico, né? As hard skills, são também as soft skills, as habilidades comportamentais. Então, eles têm uma variedade de ferramentas, né? Inclusive, durante a formação tem até um momento de mentoria individual, onde você tem conversa com o treinador, onde você se avalia, você tem uma roda de desenvolvimento, né, onde você avalia o desenvolvimento das suas competências comportamentais. E eles trazem bem forte também as 5 tarefas, né, ou as cinco áreas de desenvolvimento do treinador ou da treinadora, que é, primeiro, a condução dos jogos, como você se comporta e conduz as situações de competição, a condução das sessões de treinamento, né, envolvendo as habilidades necessárias para esse ambiente de planejamento, de execução, de monitoramento, a liderança da equipe como um todo, né, as habilidades de liderança coletiva, a liderança do jogador, então como que eu observo as características desse meu jogador ou da minha jogadora e eu consigo oferecer os estímulos adequados que ele ou ela precisa, né? Então, muitas vezes, com aquela atleta, eu vou conseguir lidar de um jeito específico que às vezes não vai funcionar para outra. Então, né, ter essa sensibilidade de perceber que cada pessoa reconhece um tipo de liderança diferente, às vezes um pouquinho mais autoritário, às vezes um pouco mais democrático, às vezes aquela pessoa precisa que cobre um pouquinho mais, ou então que dê um pouco mais de liberdade. A gestão do ambiente, então, como os pais participam desse processo, como a gestão do clube participa, a infraestrutura, todos os aspectos relacionados a esse contexto. E por último, também a liderança, né? Ter uma filosofia, ter um modelo de trabalho, né? As pessoas reconhecerem a sua forma de se portar, reconhecerem que, né, tem uma continuidade e que você visa impactar de alguma forma esse contexto. Então, é uma formação bastante voltada também para o perfil do treinador ou da treinadora. Professor Juliano, temos alguma pergunta antes da gente entrar agora no novo conteúdo? Teve alguns comentários ali, mais referente é, ao número de jogadores, né? Que em São Paulo joga com 9 na linha, mas no masculino, e em outro estado, na Bahia, mas referente ao masculino. Vanessa, eu tenho uma pergunta enquanto
Vamos lá, pessoal. A gente quer a pergunta de vocês, tá? É a última que eu vou fazer. Espero algumas perguntas aí no chat para você. Você falou anteriormente, e que é muito evidente no feminino e também no masculino, né? Algum aluno fala, o sub-10, mas sub-10 de onde, né? De qual categoria, qual clube estamos falando? No feminino nós temos muitas equipes heterogêneas e aí alguns conceitos, né? Como você trabalhou, explicou ainda há pouco sobre os princípios gerais, eles acabam não é que se perdendo, né? Mas eles enfraquecidos. Por exemplo, quando eu tenho uma garota com uma capacidade de jogo muito elevada, o 1 para 1, apesar de ser uma igualdade numérica, ele me traz aí uma superioridade, né? Que ontem a Lisandra falou do microciclo estruturado, e outros conceitos das vantagens, né, que é uma superioridade qualitativa, né? Às vezes vai ter que ser 1 para 3 para ser uma igualdade, tamanho a diferença de nível técnico ou de... Não vou entrar nem em parte física, né? É, Outro ponto é o jogar curto e jogar longe, né? Jogar curto e jogar longo em determinadas categorias, porque ainda o nível de força, né, mesmo no sub-15, para conseguir jogar longe é limitado. Pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dois pontos, né, de nível heterogêneo dentro do grupo e outro ponto de jogar curto e jogar longo, né, no jogo mesmo, né, considerando muitas vezes as limitações físicas para os momentos de transição. O que que vocês procuram trabalhar, atacar mais em bloco, utilizar a regra do impedimento, ter alguns conceitos claros, enfim, para que o jogo não fique muito espaçado, né? Muito perde e ganha e perca em qualidade nas transições. Uhum. Obrigada, professor Juliano. Na verdade, eu não estou, no momento, né, vinculada ao contexto de formação do futebol feminino, diretamente. Até o ano passado, eu estava como coordenadora lá do ACADE, né, em parceria com o Galo. A gente disputou o Campeonato Paranaense, Sub-15 no ano 2023, Sub-17 no ano passado. Então, assim, esse dia a dia de trabalho, não sei se o professor Matheus Jaime está aí também, né? Eu acho que seria talvez a melhor pessoa para trazer, né, esse contexto, explicando mais ali como é feito na categoria, né? Como ele adota a partir do modelo de jogo dele, né? Mas a partir das vivências que eu tive, falando, não estou agora, né? Mas tive as vivências nesse contexto e a partir disso, então, eu vou falar. Quando a gente pensa em processo de formação, né? A gente não quer rifar a bola para frente, a gente não quer um jogo vertical, a gente não quer chegar no gol, né? Obviamente quer conquistar o gol, mas não quer chegar no gol a qualquer custo, né? É um jogo feio. Quando a gente pensa no processo de formação, a gente quer manter a posse de bola, quer propor o jogo. Por quê? Com a posse de bola, a gente consegue desenvolver as habilidades individuais dos nossos atletas, consegue desenvolver, né, comportamentos grupais e coletivos que vão promover a chegada ao gol, né? Mas desenvolvendo o jogo de futebol, né? O jogo bonito, o jogo viçoso. E muitas vezes a gente percebe que outras equipes não, né? Elas valorizam tanto a vitória, valorizam tanto o título, tanto o troféu, que muitas vezes, ó, vou colocar minha jogadora mais de estatura física maior, mais forte lá na frente, a centroavante, e a goleira vai rifar a bola lá para frente, ou no primeiro toque, na saída, na construção ofensiva, né? Ali na primeira etapa de construção, ó, minha lateral, aciona já minha centroavante lá na frente, ou aciona minha ponta lá na frente, e é isso, né? E muitas vezes até por conta da estrutura, né, física. Eu jogo em campo pequeno, em campo com condições terríveis, não dá nem para chamar de campo, né? Alguns pastos aí que a gente já jogou pela vida, que você não tem como, você não consegue desenvolver um jogo apoiado, um jogo mais construído, porque você não consegue manter a posse de bola. E as equipes que vão se sobressair são as equipes fisicamente mais fortes, as equipes, né, que usam um pouquinho dessa malandragem aí para conseguir conquistar o gol, para serem campeãs, mas até que ponto elas estão pensando na formação daquela menina? Aquela menina que só recebeu a bola lá na frente e chutou pro gol, o quanto ela vai estar pronta, né, tecnicamente, talvez para ir para um Corinthians, para ir para um Esfera, para ir para um Palmeiras, a base do Palmeiras não é referência, para ir para alguma outra equipe, né, aí que ela possa se desenvolver. Então, assim, é muito de tomada de decisão, né, o quanto eu vou estimular.
E aí, no sentido da sua pergunta, professor, muitas vezes é isso mesmo, uma turma heterogênea, quando a gente fala da iniciação esportiva, a gente vai ter que pensar o contexto para criar esse desafio, né? Se tem uma menina que se destaca muito, às vezes o contexto de desafio daquela categoria não vai ser o suficiente para ela. Então, deixa ela jogar com os meninos também, continuar treinando, às vezes, futsal com os meninos em outro contexto, né? Se você não tiver um contexto tão desafiador para ela nesse momento, porque às vezes você vai segurar, você vai até atrapalhar o desenvolvimento do potencial dela, porque o contexto que você trabalha não é o suficiente para gerar desafio para ela, né? Então, isso no contexto de iniciação esportiva, não é para você falar, vai lá treinar com os meninos. Não, continua aqui, mas para o seu desenvolvimento como atleta, né? Se você visa chegar numa equipe, você precisa de desafio, você precisa de competição. E hoje a gente não consegue proporcionar isso para você. Então, também ter esse bom senso, né, em termos de estímulo. Não sei se eu... Perfeito, prof. Conseguimos aquecer o pessoal. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Vamos lá. Se você teria algum conselho, dica para desenvolver as soft skills, liderança, comunicação nas atletas? E a pergunta da Iana, se você acha que o estilo tradicional de jogo hoje já não se enquadra no panorama atual do futebol feminino. Só fiquei em dúvida o que que seria o estilo tradicional de jogo, né? Eu O que que também estou me seria. perguntando aqui. eh, Depois puder abrir o microfone, aí você primeiro responde ao Matheus sobre dicas para desenvolver soft skills. Eu vou seguir, Juliano, porque aí eu consigo responder a pergunta do Matheus com os outros conteúdos, tá bom? E aí eu vou seguir aqui, e aí na hora que eu for falar sobre as habilidades comportamentais ou as competências comportamentais, eu trago essas recomendações de como que a gente pode desenvolver, tá bom? Obrigada pela pergunta, professor, Ok. Matheus. Então vamos lá. Aprofundando, então, eu trouxe o exemplo da Federação Americana de Futebol, né? Principalmente com relação a essas adaptações em termos de competição e de treinamento, 4 contra 4, 7 contra 4, 7 contra 7, 9 contra 9 e 11 contra 11. E aí a gente vai aprofundar agora em algumas reflexões sobre a pedagogia do esporte, trazendo exemplos, né, do ensino para meninas e mulheres. Então, eu costumo utilizar muito essa imagem nas minhas aulas, enfim, nos cursos, porque os alunos às vezes eles pedem, compartilha, professor, esse plano de treino, me passa um livro com exercícios, né? Me indica alguns vídeos no YouTube aí que eu posso pegar de exemplos de exercícios. E na verdade não tem isso, não tem uma receita, não tem uma bula, né? Você precisa absorver os conhecimentos dos cursos, das aulas, dos livros, dos artigos, dos processos de formação e adaptar isso para o seu contexto. Então, muito do que eu vou trazer aqui nessa aula não é uma bula, não é uma receita, não dá para aplicar exatamente igual. Vocês vão precisar, né, analisar criticamente o contexto que vocês estão atuando e adaptar se necessário, tá? Então, quando a gente fala de pedagogia do esporte, é todo esse processo de reflexão, de organização, de forma consciente, de forma comprometida do processo, do contexto de ensino, aprendizagem e treinamento dos esportes, tá? Então, é uma área aí que nós temos algumas referências a nível nacional, a professora Alcides Scaglia, a professora Mariana Zanetti, a professora Larissa Galati, a professora Júlia Barreira, aí também, né, professor Paulo Borges também é uma das grandes referências, tá? Então, assim, a gente precisa, como profissionais ou futuros profissionais, pode ter alguns acadêmicos aqui, né, refletir sobre a nossa prática profissional, planejar a nossa prática profissional, avaliar a nossa prática profissional, e basicamente isso envolve os aspectos da pedagogia do esporte. Então, eu trouxe algumas perguntinhas. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque a professora Lisandra abordou também algumas perguntinhas a partir do manual da Comembol, mas toda vez que a gente for pensar no nosso treino, nossa aula, é importante a gente se lembrar dessas perguntas. Então, o que que eu vou ensinar? Para quem eu vou ensinar? Por que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar? E quando eu vou ensinar? Então, o que eu vou ensinar, né? Básico, acho que todo mundo estudou isso na graduação. Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Conteúdos conceituais, o conhecimento sobre as regras, sobre a história da modalidade, tá? Os conteúdos procedimentais, o saber fazer em jogo, as habilidades específicas, os comportamentos táticos individuais, coletivos, como marcar, como atacar, tá? E o atitudinal, que é justamente desenvolver esses valores, essas competências comportamentais que o Matheus, se eu não me engano, acho que foi o Matheus, né? Perguntou como desenvolver em meninas e mulheres durante o processo de formação, tá? Então, o que ensinar? Principalmente essas três dimensões dos conteúdos.
para quem ensinar? Se eu estou no contexto da formação esportiva, é minha obrigação, como professor, como professora, ensinar para todos. Não tem como eu chegar para minha aluna e falar: ó, você não encaixa aqui na categoria. Não tem como, volta lá para sua casa, não está dando certo, você está atrapalhando o meu treino, a minha aula. Não, não tem como, isso é impensável. Então você precisa incluir. Vai ser difícil? Vai ser um ambiente desafiador? Vai ser, mas eu preciso incluir. De qual forma? Se eu sou uma professora sozinha, se eu não tenho auxiliar técnico, eu vou ter que separar, eu vou ter que dar um pouco mais de atenção para que essa pessoa consiga, né, essa criança consiga se desenvolver minimamente para fazer parte desse contexto. Tenho uma sugestão? Tenho alguma possibilidade? Ó, aqui nessa categoria, já é uma categoria um pouco mais avançada, mas tem esse local aqui para você treinar, tá? Então, quando a gente pensa em iniciação, não existe dispensa. Não tem como eu falar, ó, não venha mais treinar porque eu não quero você aqui, ou porque você não tem o nível adequado, tá? Então, pensa, tem alguma outra escola para indicar para essa menina poder se desenvolver? Ok. Se não, o professor precisa assumir esse desafio, né? E também trabalhar para formar essa pessoa. Por que ensinar? Porque eu posso ensinar, além das competências técnico-táticas, as habilidades do esporte, eu posso ensinar valores, eu posso promover um ambiente de socialização para esse indivíduo, eu posso desenvolver a resiliência, né? Por si só, eu acho que as mulheres que estão aqui, né, meninas e mulheres que estão no ambiente esportivo, não tem como, né? Todas nós precisamos, né, em cada uma medida, né, em cada um nível em cada uma, desenvolver a resiliência, senão a gente não se mantém nesse contexto, né? Até foi uma das falas da professora Elisandra ontem, que ela sempre foi muito bem recebida, que os colegas de trabalho, né, incluíam, que os colegas de trabalho respeitavam, sempre foram ambientes amistosos de trabalho, mas realmente é uma exceção, né? A maior parte das mulheres sofrem para entrar nesses ambientes, né? Muitas vezes são passadas para trás, né? Outra pessoa quer tomar a função, quer tomar o cargo, os homens, né, têm um círculo muito fechado ali, principalmente em eventos de formação, de cursos, a gente vê que é difícil acontecer essa integração, né? Então, assim, é muito difícil. Então, obviamente, a resiliência é algo que a gente precisa desenvolver aí desde o momento que a gente nasce. E como ensinar, que é a pergunta mais complexa, né? Quando a gente fala do como ensinar, ela também se desdobra no quando. Por quê? Eu vou ensinar a partir de uma proposta cronológica, de uma proposta temporal de formação que envolve conteúdos direcionados para cada faixa etária. E aí, esse material que nós desenvolvemos no nosso grupo lá na Universidade Estadual de Maringá, no grupo GEPAFUT, nós trazemos, né, a partir da literatura da área, a partir da proposta da iniciação esportiva universal, uma adaptação de como trabalhar o ensino e o treino do futebol, tanto para meninas, lá nós temos, né, um projeto de extensão hoje para meninas, um projeto de extensão voltado para os meninos, o feminino com uma parceria, né, até o ano passado com um clube de futebol, disputando o Campeonato Paranaense, e no masculino o mesmo contexto. Então, já um contexto um pouco mais selecionado, né? E o livro traz de forma detalhada essa proposta de ensino. E aí, indo, né, para a parte que interessa, eu citei para vocês os princípios táticos gerais, operacionais, fundamentais e específicos. Então, na perspectiva da formação, ali até os 14, 15, 16 anos de idade, que é o momento de direcionar para a prática do futebol de alto nível, buscando, né, ali fazer com que essa atleta se desenvolva para ser uma atleta profissional, ou busque a especialização, ou tenha oportunidade em categorias de base, nós trouxemos aí a indicação da proporção de como trabalhar esses conteúdos. Então, até a fase universal 3, ali aproximadamente 10, 11, 12 anos, 85% do treino da aula voltado para os princípios táticos gerais, para as relações numéricas do jogo, né? E 10% princípios táticos operacionais e 5% princípios táticos fundamentais. Já quando a gente avança para orientação e direção, orientação dos 12 aos 14 e direção dos 14 aos 16, essa lógica inverte. Então, a base do treino ali, 10% princípios táticos gerais, 30% operacionais, e aí aumentando essa proporção dos princípios táticos fundamentais, né, que são comportamentos individuais relacionados às ações, os comportamentos ali para a gestão do espaço do jogo. Então, uma sugestão, uma proposta de como compartimentar esses conteúdos direcionados para cada faixa etária. E no livro, né, além dessa proposta de quando e o que ensinar, a gente também traz alguns modelos de plano de aula, né, direcionados para diferentes faixas etárias, com exemplos de exercício, com a estrutura de organização de uma aula. Então, esses são alguns exemplos do como, né, e do o que ensinar.
E quando nós falamos de princípios pedagógicos, não teria como eu não citar o professor João Batista Freire, né, que é, se não a principal referência, né, uma das maiores na área da pedagogia do esporte, especificamente da pedagogia do futebol, né, esse livro publicado na área, e ele nos traz princípios pedagógicos para o ensino do futebol, independente do contexto, né? Ensinar futebol a todos, ensinar bem futebol a todos, fundamentado nos aspectos técnicos, táticos, físicos, psicológicos, com uma metodologia bem delineada, bem definida, com planejamento, com intervenção, com acompanhamento. Ensinar mais que futebol a todos, e aí entre os aspectos comportamentais, né? A lógica externa do esporte, que é a sociedade, que os meus alunos, as minhas alunas podem levar daqui das minhas aulas e dos meus treinos para a convivência em sociedade. E ensinar a gostar do esporte, né? A importância de ter os gols, de ter as situações motivantes, né? De ter os desafios no treino para que o meu aluno, a minha aluna consiga se desenvolver nesse aspecto, tá? Então, trazendo a lógica do professor João Batista Freire, e agora especificando, direcionando isso para o contexto de formação de meninas e mulheres, esse material, pessoal, é um capítulo de um livro, né, voltado mais para a parte sociológica de desenvolvimento do esporte, especificamente do futebol. E aí, esse capítulo especificamente nos traz a proposta de princípios pedagógicos especificamente direcionados para o ensino do futebol para mulheres, que também pode ser adaptado para o futsal, tá? Então, será que esses princípios são diferentes? Será que eles seguem aquela mesma lógica dos princípios propostos pelo professor João Batista Freire? É um desdobramento, tá? A partir da lógica, não tem uma ligação direta entre os dois, mas a gente consegue fazer alguns paralelos e encontrar algumas semelhanças. Então, esse capítulo, ele traz uma proposta pedagógica fundamentada em 8 pilares, né? Que sugere a intervenção, sugere comportamento, sugere estratégias a partir de uma visão feminista, né? Considerando 3 narrativas de pessoas que atuam com futebol, né? De treinadores e treinadoras que atuam com futebol. E nos propõe uma estrutura que se afasta muito desses modelos mais tradicionais, modelos dominantes que são utilizados no futebol masculino, né? Principalmente em termos de liderança, de ter uma liderança mais autocrática, de ter uma liderança mais vertical, né? E principalmente com relação aos comportamentos durante o dia a dia de treinamento. E reflete principalmente sobre as metodologias de ensino mais éticas, mais inclusivas, mais sustentáveis. Então, é um material que eu recomendo a leitura completa, e eu tentei fazer uma síntese aqui destes 8 princípios, trazendo algumas vivências práticas, tá? Do meu contexto de atuação, cursos, das conversas com outras professoras e outros professores que investigam matemática, algumas vivências. Então, a ideia é trazer alguns exemplos práticos desses princípios pedagógicos. Então, primeiro, repensar o poder e a autoridade nos espaços de ensino, aprendizagem e treinamento. Eu vou detalhar cada um deles depois, tá? Resolver problemas de forma colaborativa, através de conversa, discussão e negociação. Desafiar o individualismo, o hipercompetitivo que a gente vê tão presente no contexto do futebol masculino, né? Que eu preciso, para assumir, né, a pose ali de titular, eu preciso de alguma forma ser melhor, superar o meu colega de equipe que acaba sendo o adversário, né? Então, um ambiente extremamente competitivo. Problematizar as representações dominantes da masculinidade, criar ambientes e relações de ensino, aprendizagem e treinamento comunitários, colegiais e recíprocos, respeitar, visibilizar e aumentar a diversidade nos espaços de ensino, aprendizagem e treinamento, integrar e valorizar o conhecimento da experiência pessoal daquela menina, daquela atleta que está chegando e já pode ter vivenciado, né, muitas coisas e desafios diferentes, e incorporar a aprendizagem por meio de oportunidades de ação social e política. Então, a pergunta do Matheus, mais uma vez, como que a gente ensina essas soft skills dentro desse processo? Esses 8 princípios, né, vão contribuir com esse processo de formação. Então, primeiro, repensar o poder e a autoridade nos espaços de ensino, aprendizagem e treinamento. Vou separar em sempre o que fazer e como fazer, tá? Então, o que fazer como profissional? Refletir sobre a figura do treinador como sendo, ou da treinadora, um facilitador, uma facilitadora, e não como autoridade vertical, né? O treinador, ele não tem que estar no centro do processo. As propostas, né, as abordagens, as metodologias de ensino mais atuais, desde a escola da bola, iniciação esportiva universal, teaching games, né, nos traz que
O professor, ele é um mediador, ele é um facilitador desse processo. Quem está no centro são as alunas e as atletas. E a partir disso, então, discutir, né, a importância desse conceito de liderança compartilhada. Então, não é só o papel do treinador ou da treinadora, é toda uma comissão técnica, são pessoas, né, que colaboram para esse processo de desenvolvimento. E como colocar em prática tudo isso, então? Incluir a comissão técnica nas tomadas de decisão, né? Principalmente considerando que são outros profissionais que estão ali buscando, né, o mesmo objetivo nesse trabalho, então evitar, né, comportamentos mais autoritários nesse sentido, de somente o treinador ou a treinadora decide como vai ser feito. Rodízio de liderança em treinos e jogos por parte das atletas, né? Isso tem bastante discussão com relação a esse tipo de abordagem, mas é uma forma de viabilizar que as meninas desenvolvam a liderança, né? Então, eu posso ter uma liderança técnica, eu posso ter uma liderança mais de comunicação, né? Ali uma pessoa que consiga motivar as atletas. Então, tentar promover esse rodízio de lideranças com papéis específicos ou tarefas específicas dentro dos treinos também, não só a capitã, né, ali no jogo formal. Construção coletiva de regras de convivência, isso é muito importante. Então, muitos clubes têm as suas regras. Ó, isso pode, isso não pode. Você não pode vir com essa roupa, você tem que chegar se apresentar esse horário, você não pode fazer isso. Então, promover, né, um ambiente de construção coletiva dessas regras, onde todas possam contribuir e colaborar, e deixar momentos de fala, de espaço de fala para as meninas e para as atletas, dentro do treino, uma roda inicial, um momento de conscientização tática, uma roda final, né? Deixar com que elas falem também. A gente percebe muito, né, por conta de historicamente o professor se sentir como centro do processo de formação, que só ele pode contribuir com conhecimentos, com conteúdos, com informações, né? E esse processo deveria ser o inverso. Então, aqui eu trago um exemplo do contexto de atuação quando eu coordenava o ACAD, eu, o professor Matheus Jaime, o professor Leandro, nós desenvolvemos esse material. É uma adaptação de algo que a gente utilizava no masculino, né? Eu hoje estou como vice-presidente do Instituto Alex Santos, na época estava como coordenadora também, e a gente tinha ali as regras de comportamento das atletas. E o professor Matheus, ele fez uma adequação, uma adaptação, uma atualização desse material, trazendo principalmente esses aspectos relacionados ao comportamento das meninas, né? E como elas poderiam se comportar de uma forma adequada para alcançar objetivos relacionados ao coletivo, né? Objetivos relacionados à sua imagem pessoal, né? Os seus comportamentos, né? A questão socioeducativa também. Então, aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Cada atleta recebeu, né? Um termo, um documento desse, e também foi feita a leitura ali, enfim, né? O professor Matheus, ele tem uma perspectiva de formação integral, né, fantástica, assim, então é uma pessoa que se preocupa com isso e que de fato coloca em prática, não fica só no papel, né, e toda a comissão do professor Matheus também já citando de forma coletiva. Então as meninas recebiam isso e era colocado nas situações de treino, nas situações ali do processo de formação esportivo como um compromisso, né, como algo que elas deveriam desenvolver. Então, haja com integridade, né? Um exemplo, defenda o que é certo, pratique o fair play mesmo em situações adversas, né? Então, aquela bola que você viu, às vezes, que tocou por último e que estava muito evidente que tocou em você e foi pela linha lateral, né? Então, é nesses momentos, né, que a gente testa ali os valores e a gente testa, de fato, o quanto essas meninas podem se desenvolver eticamente por meio do esporte. Trabalhe em equipe, então, assuma como sua função a construção do projeto para todas e todos, né? Não espere, seja proativa, faça você mesma, trabalhe sempre o nós, evite o eu, né? A individualidade, a individualização dos contextos, colabore e compartilhe conhecimentos, experiências, ideias, sentimentos, admita e reconheça os seus erros e as suas debilidades, se desafie o tempo todo, né? Mas não precisa passar por cima das suas colegas nesse processo. A questão das correções socioeducativas, então, né, foram feitas algumas ações também no ano passado de leitura de livros, apresentação de palestras, né, apresentação de temas por conta de comportamentos inadequados de algumas atletas. Então, é uma forma de promover mudanças nesse contexto e de fazer com que elas participem também desse processo de formação de forma muito ativa. Ponto 2, então. Resolver problemas de forma colaborativa através de conversa, discussão e negociação. Por parte dos professores, estudar propostas de metodologias colaborativas de ensino, próprio Sport Education, né? É uma proposta, uma metodologia, uma abordagem de ensino onde a gente tem a participação ativa das alunas, né, das atletas, desenvolvendo outras funções, como árbitras, né, como ali
durante uma competição, por exemplo, como árbitras, como treinadoras, desenvolvendo o papel de realizar um scout, de filmar os jogos, de fazer fotos, de entrevistar as atletas, né? Então, existem diversas metodologias que possibilitam essa inclusão e essa colaboração para além do campo, né? Para além da quadra. Como fazer? Propor desafios táticos para o grupo. Então, alguma atividade com um objetivo específico, um desafio específico, e deixar que elas, né, decidam como elas vão se portar. Então, como que a gente mantém a posse de bola sob pressão? Tentar achar as respostas, né, ali de forma guiada a partir dessa situação. Treinos com intervalo para diálogo tático, né? Então, viabilizar esse momento de fala para que as atletas possam também dar feedback sobre o comportamento delas e das suas colegas. E em casos de conflito, ser um mediador ou uma mediadora nesse processo, né? Deixar que as atletas também falem, conversem, né? E tentar mediar para chegar em um denominador em comum. 3, desafiar o individualismo hipercompetitivo. Então, realizar uma análise, né, como profissional, crítica do contexto de meritocracia que está presente no esporte. Então, muitas vezes, né, no futebol masculino, a gente vê os atletas, os ex-atletas, né, dando palestras, entrevistas, falando das dificuldades enfrentadas na base, né. Recentemente, a gente, como grupo, né, participamos de um evento e tinha um atleta que falou que ele enfrentava dificuldade para dormir, infraestrutura e alimentação. Então, é visto como um espaço em que, se você se doar por inteiro, né, se você superar essas dificuldades, se você se dedicar ao máximo, você vai alcançar o sucesso, né? A gente sabe que não são todos e todas que chegam lá. Muitos vão passar por esses processos de dificuldade, vão estar longe da família, vão estar em infraestruturas extremamente inadequadas para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Mas não vão chegar lá. Então, tentar quebrar um pouquinho dessa visão de que se você fizer, você vai ter, né? Porque depende de muitos outros fatores. Não desmotivar, né, os atletas, mas tentar equilibrar um pouco isso. Discutir a competição excessiva, né, na formação, disputa por posições, e aí como fazer isso, né? Desenvolver alguns jogos cooperativos, atividades práticas em que para marcar gol, né, todo mundo tem que participar, ou jogar em conjunto, utilizar algumas brincadeiras de rua adaptadas também para desenvolver essa união, essa conexão entre as atletas, avaliar as atletas não só por aspectos técnicos, mas também critérios processuais. Então, quanto ela se dedicou durante a semana de treino, o seu empenho, se ela coopera com a equipe, né? E não só, poxa, essa atleta aqui é muito boa tecnicamente. No X1 ali, ela superou, sei lá, todas as vezes durante o treino a sua adversária, tá? Então, tentar também dar esse tipo de feedback. E promover dinâmicas de feedback em pares. Então, ó, no treino de hoje, a Júlia vai ser responsável por dar o feedback para a Ana, tá? Então, no final do treino, você vai trazer pontos positivos e pontos negativos dessa sua colega de treino que você conseguiu observar durante o dia, tá? Promovendo esse diálogo e essa troca também. E eu trouxe um exemplo, pessoal, eu visitei um CT uma vez, né, de um clube de alto rendimento do futebol brasileiro, e aí trouxe aí esse recorte dessa imagem, desse registro, né, que eles têm a seleção do mês das categorias de base, né, dos atletas que se destacam em cada posição, e aqui do lado direito eu trouxe a proposta, né, de ter a seleção do mês de uma equipe feminina, né, das atletas, das alunas ali, mas dedicando para as habilidades comportamentais, para as competências comportamentais, né? Então, quem que se destacou em liderança, trabalho em equipe, responsabilidade, então promovendo, né, algum tipo de reconhecimento, poderia ter mais algumas coisas, né, até certo ponto aí, do desempenho e da adoção de comportamentos, né, que são adequados, que podem contribuir com toda a equipe nesse contexto de formação. Então, valorizar a formação da pessoa, a formação do ser humano, né? Não esquecer, eu poderia até colocar os aspectos técnicos aqui também nesse modelo, mas valorizar ainda mais esses aspectos comportamentais. Problematizar as representações dominantes da masculinidade. Então, discutir sobre gênero, ter convidados, palestrantes, pessoas, ex-atletas que podem compartilhar um pouquinho da trajetória. Utilizar debates com vídeos, documentários, né? Eu trouxe o exemplo aqui do LFG, que é um documentário sobre o esporte, sobre o futebol feminino nos Estados Unidos, né? A luta da seleção feminina por conseguir, né, igualdade ali na remuneração, no pagamento, né? Entre outros aspectos, é um documentário bem legal.
atividades para identificar e desconstruir expressões machistas, preconceituosas que a gente vê presente no futebol masculino e que muitas vezes a gente também vê no futebol feminino. Então, poxa, minha atleta chegou um dia lá com o cabelo curto, né? Eu vi de outra atleta, cabelo curto, tá parecendo um menino, né? Então, tentar quebrar esse tipo de contexto preconceituoso, de contexto excludente, discriminatório, né? Até o bullying está presente também, principalmente vinculado a essas expressões machistas que estão no meio do futebol. Propor a criação de cartazes ou campanhas sobre o futebol de meninas e de mulheres, não só por parte ali do departamento de marketing, o pessoal que cuida das mídias, ou até o treinador que faz todos esses papéis, né? Mas também fazer com que as atletas produzam esses materiais. Então, ó, a gente vai compartilhar aqui toda semana um material, um infográfico, uma imagem, algo que represente, né? Uma campanha relacionada à valorização, à visibilidade, à divulgação e também ao combate a esses tipos de comportamentos preconceituosos. E aí o exemplo, né, do documentário, para quem quiser acompanhar. Ponto número 5, criar ambientes e relações de ensino-aprendizagem e treinamento comunitários, colegiais e recíprocos. O que fazer? Refletir sobre o papel, principalmente das redes de apoio. Como que eu posso aproximar mães, pais, comunidade escolar, né? A partir principalmente do engajamento. Então, aquele pai, aquela mãe, né, que está distante. Muitos não vão engajar, né? Muitos não vão até criar oposição, fazer o contrário, né? Dificultar o processo de participação da sua filha aí, enfim, da pessoa que ela é responsável por conta do preconceito, por conta, né, de muitos outros aspectos aí pessoais. Então, como trazer essas pessoas para perto, né? Como construir projetos, como fazer com que os pais, as mães participem, né? Convidando eles para eventos, viagens, né? Tendo um objetivo em comum. A competição une muito, ela pode ser um momento ali também de bastante turbulência, né? Por comportamentos inadequados por parte dos pais, mas ela une, né? Ela traz para perto, ela gera esses momentos de engajamento para buscar patrocínio, para tentar, né, construir uma viagem para esses eventos, né? Tô falando isso aqui, eu acho que o pessoal do Acada que está aí deve estar meio estressado com alguns pais, né, por conta da última competição, mas é necessário, né? A gente precisa dessa rede de apoio e a gente precisa mais do que trazer eles para perto, né? Mudar. Virar a chave ali na forma como eles veem o esporte, na forma como eles veem os processos de formação, para que eles sejam nossos parceiros, né? E não sejam os nossos adversários nesse processo de formação das meninas. Ter projetos intergeracionais, então trazer jogadoras e jogadoras como mentoras. Não sei se a professora Bruna está aí também, né? A Bruna Félix foi por muito tempo, né? Ainda é atleta de futebol e de futsal e treina com as meninas, né? E disputa competições com as meninas e é bom, né, ter esse papel ali como uma referência, né? Como uma líder até para a equipe e também como uma pessoa que inspira, né? Para que elas sigam ali talvez os mesmos passos. A professora Bruna é professora hoje também, né? Então não só seguir os mesmos passos como atleta, mas também como profissional e passar um pouquinho dos conhecimentos adquiridos, né, durante a trajetória. Então, viabilizar esse tipo de projeto, esse tipo de ação. Ter sessões de treino coletivo com múltiplas categorias, então trazer as meninas do sub-11 para fazer um dia um treino com sub-13, só que aí é algo que vai promover uma formação do sub-13. Então, ó, paciência, calma, elas estão num momento diferente, vocês precisam lidar assim, né? Até para viabilizar ali, fazer com que elas entendam principalmente a diferença com o futebol masculino, né? De jogar em situações que são mais desafiadoras e que muitas vezes eles não têm esse tipo de paciência, esse tipo de calma, né? De lidar de forma adequada com as meninas. O que fazer quando a gente fala de respeito, de visibilização e aumento da diversidade nos espaços de ensino, aprendizagem e treinamento? Então, conhecer um pouquinho sobre políticas públicas, saber um pouco sobre o acesso desigual ao esporte, adaptar, né, os treinos para diferentes níveis, corpos e culturas. Então, quando a gente fala de iniciação esportiva, você vai ter aquela menina que é mais magrinha, você tem aquela menina que está acima do peso, que está com sobrepeso e que gosta muito de futebol e que quer praticar, você vai excluir ela desse contexto? Não, então você precisa adaptar também o contexto de ensino para esses diferentes corpos, essas diferentes culturas, né, e diferentes vivências. Convidar atletas, né, de diferentes contextos, né, para poder promover rodas de conversa ou conversas individuais, né, com algum atleta da sua equipe que você percebe que está enfrentando uma dificuldade familiar para se aceitar, né, em questão de orientação sexual e tudo mais. Então, viabilizar esses espaços de fala, criar talvez um mural, né, com histórias de diversas jogadoras, né, trazer para discussão isso também, ter esse momento em sala de aula, de aprendizagem ou até no próprio campo.
Penúltimo ponto, integrar e valorizar o conhecimento da experiência pessoal, tanto da jogadora quanto dos treinadores e das treinadoras. Então, ter momento ali de leitura de relatos, né? Ler relatos de atletas e treinadoras para poder conhecer um pouquinho mais, se desenvolver nessa temática, né? E talvez trazer isso para as atletas no formato de resumo, né? De apresentação, como algumas estratégias práticas, né? Desenvolver uma linha do tempo esportiva, então cada uma das atletas, né? Detalhar ali no material. Eu comecei a jogar futebol com 9 anos. Eu jogava com os meninos, eu participei de competições, eu fiz viagens. Teve um dia que alguém me proibiu de jogar, então construir essa linha do tempo individual, né, como se fosse uma agenda ali. Escutar, né, a trajetória dessas atletas como uma forma de reconhecer, de valorizar, de integrar elas a um grupo específico. E aí eu trouxe um exemplo bem legal de um workshop que eu participei com a professora Mariana Zonetti, bem recente, lá em Manaus durante um evento, e ela nos trouxe a proposta do passaporte esportivo, né? Onde era uma vivência prática, um momento de aquecimento. Cada uma das meninas, das mulheres no curso recebiam esse passaporte, né? Em alguns momentos de pausa, ela sinalizava: agora vocês vão ter que encontrar uma outra menina e vão ter que ver se bate os carimbos, né? Os registros do passaporte que vocês têm. Então, a gente encontrava uma outra menina, uma outra mulher, lia, né, uma das perguntas ali do passaporte, como por exemplo, já fui a única menina da turma em uma prática esportiva. E a gente registrava se isso acontecia com a gente sempre, se era às vezes ou se nunca acontecia, né? E após esse registro, continuava a atividade prática, a movimentação ali. Então, era uma forma de conhecer um pouquinho da trajetória das outras meninas e mulheres que estavam participando da atividade. Foi bem, bem legal. E aí eu deixo como recomendação também essa cartilha pedagógica, também desenvolvida lá pelo grupo de pesquisa da professora Mariana. O website delas aqui, o grupo se chama Grupa, tá? Então vocês conseguem encontrar artigos, materiais. Essa cartilha, inclusive, traz algumas atividades práticas, a recomendação de atividades, exercícios práticos para desenvolver alguns comportamentos técnico-táticos e também alguns comportamentos, né? Algumas habilidades comportamentais das meninas durante vivências práticas. E aí, o último ponto, o oitavo ponto, né? Incorporar a aprendizagem por meio de oportunidades de ação social e política. O que fazer? Estudar o esporte como uma ferramenta de transformação social e discutir a história e a luta das mulheres no futebol. Então, o nosso primeiro dia de curso, principalmente a primeira parte da aula, onde eu trouxe a história do futebol feminino, os 40 anos de proibição, as conquistas, o desenvolvimento das competições, também levar isso para as meninas durante o processo de formação. E outras formas de fazer também. Participar e apoiar movimentos de luta. Então, eu trouxe o exemplo aqui do lado direito, né? Nós temos, lá em Maringá, tem um grupo de pesquisa que se chama GEPOL, que é voltado para a área das políticas públicas, o professor Fernando Stareprava e a professora Giovana Moura. Eles estão, né, numa frente de luta lá em Maringá para conseguir a aprovação de um projeto de lei que visa a paridade na premiação esportiva, né? Então, apoiar esse tipo de movimento, fazer com que as meninas conheçam também e apoiem para a busca, né, de melhores condições de trabalho e de desenvolvimento. Desenvolver projetos de extensão em escolas públicas, levar as meninas para a escola, mostrar, né, para a grande base da pirâmide, que é o futebol na escola, o esporte, perdão, na escola, que existem meninas que praticam, que tem uma turma na cidade, que tem um projeto na cidade, né, fazer com que elas vão lá vestidas, né, com a chuteira, meião, levar bola, fazer brincadeiras, para criar, né, esse pequeno momento ali de representatividade, convidando, né, as meninas a também engajarem nas atividades. E algumas ações de impacto social, né, doação de sangue, alimentos, roupas, pode ser associado a alguma campanha maior, alguma campanha específica, ou alguma campanha também de viagem para competição, com arrecadação de recurso, mais doação social, né? Então, algumas formas aí de desenvolver esse aspecto. Então, esses são os 8 princípios pedagógicos propostos pelo artigo, mas aí eu trouxe algumas vivências práticas minhas, né? Algumas coisas que eu também conheci em alguns cursos, em alguns ambientes de convivência, para a gente pensar em estratégias de como intervir, de como desenvolver as meninas, as mulheres nesse processo de formação, considerando uma perspectiva integral e não só de desenvolvimento técnico e tático. E aí, já chegando no final, pessoal, dessa aula e do curso, mais uma recomendação, esse material que foi desenvolvido pelo pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul, eles conseguiram sintetizar conteúdos
publicados ali artigos, materiais, principalmente da professora Larissa Galati, do grupo de pesquisa dela, da professora Júlia Barreiro, da professora Mariana Zonetti, né, que são referências principalmente na área da pedagogia do esporte voltada para meninas e mulheres. E nesse livro eles trazem a separação, né, a subdivisão dos conteúdos, considerando aquelas perguntinhas, né? Onde vamos ensinar? Para quem vamos ensinar? Por que estamos ensinando? Como eu já falei anteriormente, só que a partir de três referenciais teóricos. Então, num treino, numa aula, eu posso trabalhar o referencial técnico-tático, socioeducativo e histórico-cultural. E a ideia é integrar pelo menos dois desses referenciais em cada uma das atividades. Então, aqui, esses três referenciais, né? Como eu falei, a ideia é integrar, mas não quer dizer que eu preciso trabalhar somente dois ou somente um em um treino, tá? Eu posso transitar em diferentes atividades por esses três referenciais: técnico-tático, socioeducativo e histórico-cultural. Então, na prática, um exemplo de atividade que consegue contemplar dois desses referenciais, o histórico-cultural e o técnico-tático. Então, numa atividade prática, eu trago ali um textinho, eu trago uma fala falando um pouquinho, né? Uma fala falando, ficou redundante extremamente. Eu trago um trecho ali, né, de uma reportagem, eu trago ali o currículo, eu trago a biografia de uma atleta, né? Algo bem breve ali, falo sobre ela, como o caso da formiga aqui, e proponho uma atividade com o nome dessa atleta, que identifique durante a atividade alguns comportamentos característicos dessa atleta. Então, nesse caso, atividade da formiga, né? Cada uma com uma bola de futebol, ninguém pode parar de conduzir a bola, ao mesmo tempo quem deve procurar tirar a bola da colega, né? Deve proteger a sua e procurar tirar da colega. Então a formiga foi a atleta que mais participou, né, de Copas do Mundo do Brasil, provavelmente mais disputou jogos também, não sei exatamente se ela está no topo dessa lista, né, ali junto com a Marta e outras atletas, provavelmente a Marta talvez esteja ali na primeira colocação, mas que é uma atleta muito resiliente, né, que esteve sempre presente, disputando ali. Então, tentar trazer para uma atividade prática esses aspectos para discussão também. E um outro exemplo voltado para a articulação do componente, né, do referencial socioeducativo com o técnico tático, aí uma atividade prática que o professor Osmar, né, propõe para a gente aí uma atividade bastante interessante que se chama futebol generificado, né, onde a gente tem a divisão de papéis entre meninas e meninos. Então, em determinado momento dessa atividade, as meninas começam com restrição de ação. Então, ali a gente está vendo, né, que tem ali numa uma quadra de futsal, temos a área penal ali, né, a área da quadra defensiva, e tem alguns cones. Então, no início da atividade, o professor ou a professora pode passar para os alunos ali essa restrição de comportamentos. Então, ó, meninas, vocês só vão poder ficar dentro da área, ali dentro da casinha. E o trabalho de vocês vai ser proteger os cones e quando alguém derrubar esses cones, arrumar, levantar todos eles ali e deixar a casinha pronta novamente, tá? Então, isso reflete, né, e traz até um momento de discussão que pode ser utilizado para falar sobre a história das mulheres, né? A história das mulheres no esporte, na sociedade, que elas não tinham direito, que elas não podiam sair, que elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, que elas não podiam trabalhar fora e que quando elas puderam jogar futebol, elas foram proibidas, né? E por 40 anos, né, na história do nosso país. E aos poucos ir liberando essas regras, né? Mostrando que elas foram conquistando direitos, né? E promover uma discussão a partir disso. E depois inverter papéis, fazer com que os meninos também vivenciem esse processo para entender, né, a lógica dessa construção. Não é para castigar, é para entender o processo e promover esse ambiente de conversa, tá? Então, é uma proposta aí bem interessante, muito utilizada é, até no material, né, conceitual da Unicesumar, que é outra instituição que eu trabalhei, ele está lá no livro contemplado, né, eu já vi em algumas outras palestras também, então uma ideia bem legal aí para quem quiser colocar isso em prática no contexto da iniciação esportiva. Professor Juliano, temos alguma pergunta? Oi, Vanessa, temos aí uma série de elogios aí, tá? É, não sei se você tinha combinado, né? Mas acho que você combinou ali com o Matheus Santos, né? Que ele perguntou exatamente o que você iria falar ali nas próximos slides. Ficou muito didático, muito claro. As suas ideias apresentadas a partir dos ricos materiais que você trouxe. Não temos perguntas ali, só
comentando se vai disponibilizar o material, né? Acredito que sim, né? Será disponibilizado no grupo, no Grosso dia. WhatsApp. Todo mundo recebeu o convite lá no grupo do WhatsApp para entrar. E, e fica aberto agora para perguntas, né? Se alguém quiser abrir o microfone ou mandar no chat, fica à vontade. Quando vocês vão pensando aí nas perguntas, então eu trouxe uma pequena síntese aqui, né, do Tá. que eu espero Vai- que, Pode que ir, Vanessa. Aí. Enquanto isso, o pessoal vai encorajando. tá. Trouxe uma pequena síntese de um pouco de alguns conteúdos que a gente discutiu no curso, né? Visando aquela primeira reflexão que eu fiz no final do primeiro dia, de que o futebol feminino ainda é uma folha em branco, né? E que nós vamos ser os responsáveis, nós somos os responsáveis, vocês, né? Enquanto acadêmicos, enquanto profissionais, em diferentes funções da comissão técnica, nós somos os responsáveis por escrever essa história, né? Por escrever de uma forma diferente, principalmente os aspectos negativos que a gente já sabe que existem no futebol masculino. E aí eu trouxe uma síntese aqui, né? A questão da proibição, principalmente relacionada à história das mulheres, as dificuldades, que eu acho que isso é um conteúdo que a gente sempre vê também nos cursos da área. De onde vêm essas atletas a partir daquele estudo que eu apresentei no primeiro dia, onde nós avaliamos 3 temporadas da Série A1 do Brasileirão. As principais diferenças na formação esportiva de meninas e meninos, diferenças maturacionais, diferenças de oportunidade, de experiências em termos competitivos. A democratização, o acesso e equidade nas competições de base, então, como promover isso, né, no contexto que a gente atua, necessidade de metodologias e práticas pedagógicas específicas para meninas e mulheres, não relacionados aos aspectos técnico-táticos. O futebol vai continuar o mesmo, né? Mas o contexto que a gente vai trabalhar é diferente, então a gente precisa pensar essas metodologias específicas e exclusivas. Como adotar princípios pedagógicos feministas, foram esses 8 pontos, esses 8 pilares que eu trouxe para vocês. Propor currículos metodológicos específicos para a formação do futebol e do futsal feminino e promover a integração, a diversidade e a coletividade, né, que também está bastante associada com aqueles 8 princípios. E aí, antes da gente abrir para algumas perguntinhas, né, finais, professor, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui a mandarem lá no grupo do WhatsApp, né, para a gente criar uma rede de interação, aproximar as pessoas, essas poucas informações aqui que eu sugeri. Então, nome, se está em algum clube, se está em alguma escola, afiliação, uma universidade, de onde é, cidade, estado, a área de atuação, a função, se é treinador, gestor, analista, se quiser detalhar um pouquinho mais também a atuação, pode detalhar e colocar ali a rede social, o Instagram, né? Eu acho que muitas das pessoas que eu conheço hoje, eu conheci a partir das redes sociais, né? Acompanhando trabalhos, às vezes estava no mesmo evento e conheci a pessoa e depois segui na rede social. Então, acho que hoje a internet ela aproxima muito as pessoas e muitas das oportunidades que eu recebi foram a partir de coisas que eu compartilhei nas redes sociais. Então, acho que é bom a gente tentar criar essa rede, aproximar e também até tentar viabilizar parcerias, né? Poxa, eu sou de um clube aqui no interior de Santa Catarina, eu nem sabia que essa pessoa também trabalhava com futebol feminino nesse contexto. Então, acho que é uma ideia de tentar aproximar aí, e a partir de quem está lá nesse grupo, né? Acho que tem mais de acho que 140 pessoas lá, professor, não sei se eu estou errada, mas tentar criar essa rede aí de pessoas, tá? Então, mandem lá no grupo essas informações. Acho que pode ser útil aí também para algumas pessoas e eu vou gostar também de conhecer e saber de onde vocês são, tá bom? O professor Juliano sugeriu aqui, né, o site no PDF, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisa que eles têm lá na UFSC. Então, fica aí também a recomendação para acessar e conhecer um pouquinho dos trabalhos. A David mandou aqui um feedback. Obrigada, David, por estar com a gente aí durante esses 3 dias. Aulas anteriores, a gente vai mandar as aulas gravadas, tá bom, Everton? O É, Marcos perguntou se essas desculpa, Vanessa. dinâmicas. O Marcos perguntou se essas dinâmicas podem ser aplicadas para o público adulto também. Com certeza, tá, Marcos? Então a gente também pode promover todos esses 8 pilares ali, né, do último material que eu trouxe, voltados para o público adulto, tá? Então, obviamente, pode ser que tenha algumas adaptações, porque às vezes elas não vão ter, né, a mesma motivação, o mesmo interesse ali das meninas e das crianças, mas eu acho que é possível sim, tá? Tem uma pergunta ali do Gui Fernandes.
Tá? Gostaria que a professora desse um exemplo do que ela disse, uma experiência que ela proporcionaria para um garoto compreender o contexto das mulheres. Gui, eu estava falando isso no contexto do futebol generificado, né? Onde a gente tem ali, dentro de uma atividade prática, a restrição de algumas ações. Então, acho que esse é um dos contextos, né? Além de falar sobre a trajetória, né? A história das mulheres, dizer, poxa, ó, as meninas estão aqui hoje jogando futebol no mesmo lugar que vocês, porque outras vieram e lutaram por esses direitos, né? Que foram negados por muito tempo. E por 40 anos elas foram proibidas, né? Elas foram proibidas de entrar num campo de futebol, de estar com uma bola, de estar jogando, né? E isso nunca aconteceu com os homens. Então, verbalmente, né, citar essas situações, mas também utilizar essas estratégias práticas. Então, no caso do futebol generificado, é, começa a função com as meninas, de restrição, né, de não poder sair ali da área para jogar, de ter que defender os cones, né? Os meninos vão entender. Você pede para um menino que não joga no gol e você vai falar para ele, ó, você vai ter que ir no gol, que você tem que proteger, você tem que ficar lá. Essa é a sua função. Então aí depois, no final da aula, você pode trazer um paralelo e falar, com as meninas foi assim. As que queriam sair para jogar na linha, as que queriam ter liberdade, criatividade para fazer o que elas gostavam, elas não podiam, porque existia uma regra, né, como é no caso do treino, existia uma lei que proibia que elas fizessem isso. Então, essa liberdade foi conquistada, né? Esses direitos foram conquistados. Então, a partir da restrição de algumas regras em atividades práticas, você já mostra essa situação. Só que não adianta fazer isso sem explicar depois. Senão os meninos vão ficar, por que que as meninas podem e a gente não? E vai inverter essa situação, né? De agora a desvantagem, né? Agora o privilégio é delas, né? Sendo que não é privilégio nenhum, é o mínimo de direito. Então, fazer esse tipo de dinâmica na prática, mas explicar. A gente vivenciou isso por conta do histórico, do contexto histórico, para que vocês percebessem como isso aconteceu historicamente. Não que vocês precisam vivenciar essas dificuldades, né? Mas entender por que que as meninas, quando chegam aqui, não têm a mesma vivência, não têm o mesmo nível de experiência, tecnicamente, às vezes estão menos desenvolvidas por conta do preconceito, por conta dos aspectos históricos, né? E que elas não têm as mesmas oportunidades ainda hoje, tá bom? O Alexandre perguntou como é possível fazer parte desses grupos de pesquisa. Eu acredito que você é de São Paulo, né? Eu acredito que tenha, se for São Paulo capital, tem alguns grupos vinculados às universidades aí de São Paulo. No caso do GEPAFUT, o nosso grupo, as reuniões são, em maior parte, presenciais. A gente tem algumas reuniões online, né? Mas eu ia recomendar que você seguisse no Instagram esses grupos para quando tiver essas atividades online, você conseguir participar também, caso você não encontre nenhum que você possa participar presencialmente, tá bom? O nosso também, igualmente, segue a mesma lógica. Tem a pergunta da Iana. Ao observar esses 3 dias, que organizar o futebol feminino e planejar também faz parte da visibilidade que precisa ter, com certeza. Se a organização fora dos campos quadra faz com que o futebol feminino seja mais valorizado, também precisa ser pensado mais amplamente. Eu concordo total com você, Ana. Eu acho que quando a gente assume, né, o desafio de trabalhar com futebol e futsal feminino, sendo um homem ou sendo uma mulher, um treinador ou uma treinadora, a gente precisa entender que a gente vai carregar, né, com a gente todos esses aspectos, que a gente vai carregar a história, que a gente vai carregar o preconceito presente na sociedade e a gente precisa fazer diferente, né? Parece que a gente tem que trabalhar o dobro. A gente tem que montar o nosso treino e a gente também tem que conscientizar os pais e a gente também tem que pensar na estrutura e a gente também tem que divulgar, tem que buscar patrocinadores, tem que, né, fazer com que mais meninas saibam que o projeto existe para ter meninas praticando. Então, assim, é um trabalho muito cansativo, é um trabalho, né, exaustivo, principalmente no contexto que muitas pessoas trabalham em que elas são sozinhas no projeto, ou elas têm apenas voluntários, né, pessoas que ali não se dedicam integralmente a essas tarefas, tentar dar conta de tudo isso. Mas eu acho que as pessoas que estão hoje trabalhando com futebol e futsal feminino, elas estão fazendo isso porque elas amam, né? Porque por dinheiro e por oportunidade, a gente sabe que ainda é muito escasso, né? Então, primeiro tem que vir essa motivação intrínseca, né? O prazer por fazer isso, ter uma história vinculada, né? Ou querer mudar de alguma forma
o contexto, o panorama, né, da modalidade no país. Então, acho que essa motivação é fundamental para que a gente consiga fazer mais, fazer o dobro, fazer o triplo, né, para de fato promover essa mudança. Então, acho que é exatamente isso que você falou. A gente não planeja só o treino, a gente planeja todo um contexto para visibilizar, para melhorar a qualidade, para oportunizar para as meninas, para trazer os pais, para trazer a comunidade para perto, né? Então é um trabalho bastante exaustivo. Professor Juliano, acho que, infelizmente, como eu tenho que ir para a aula agora da graduação, não sei se vai dar tempo de responder mais perguntas. Infelizmente mesmo. Tá por aí, Juliano? Não tô te ouvindo. Bom, não sei se o professor Juliano caiu. Desculpa, fiquei sem o áudio, né? É, Oi. Então, ok agora? ok, professor. E aí, só Ô, disponibilidade. Adriel, você estava falando ali, rapidamente, a Vanessa tinha comentado em outro ponto ali sobre níveis diferentes, oportunizar outras práticas, talvez desenvolver algumas características de liderança, né? Mas que todas as atletas consigam se desenvolver. Mas com certeza é um grande desafio trabalhar entre essas faixas etárias diferentes, né? Não é, tem que conhecer bem dentro do cada grupo. Vanessa, sei que você tem aula agora. Gostaria de agradecer imensamente por esse brilhante curso. Foi muito bom, muito rico. Pude aprender bastante aqui com você. Acredito que todas e todas as inscritas. Eu pediria que vocês não saíssem do grupo do WhatsApp. Nós teremos mais 4 cursos. Estamos vendo se todos serão online, teremos algum presencial, sobre outros tópicos, preparação física, por exemplo, organização de competições. E a gente pede que vocês permaneçam no grupo para aumentar essa rede de divulgação, como a Vanessa falou. Vanessa, mais uma vez eu gostaria de agradecer, tá? E foi muito bom contar com você e desejo sucesso aí na tua carreira, tá bom? Passo Muito para você obrigada. finalizar. Muito obrigada, professor Juliano, pelo convite, pela oportunidade, né? Foram dias de muito aprendizado também. Ontem com a professora Elisandra, com as experiências compartilhadas aqui no curso. E é isso, eu acho que eu espero também conseguir aproximar das pessoas que participaram do curso. Vou dar uma olhada depois lá nas mensagens, quem mandou as redes sociais, de onde são, com que trabalham, né? A gente poder continuar participando dessas ações e contribuindo na medida do possível com o desenvolvimento da modalidade. É isso aí. Muito obrigada, gente, aos que ficaram aqui até o final. E grande abraço. Tchau, obrigada. Falou.